Eu sou o Fábio Rangel. Eu sou o Rodrigo Carvalho. Eu sou o Daniel Cavalcante. E eu sou Caio Gaudi. E está começando Enquadrando, podcast cinema vinculado ao canal Acabou de Acabar, do nosso padrinho e amigo Gabriel Gaspar, editado pelo nosso super-homem Marcelo Zaniolo. E olha que essa referência só pega quem realmente gosta de Kill Bill, né? A gente volta agora com o mesmo time que estava no episódio passado, né? Onde a gente começou falando sobre Kill Bill Volume 1, para agora falar de Kill Bill Volume 2. Agora sim, um filme de Quentin Tarantino, Fábio Rangel. Agora sim, porque... Diferente, agora sim, um filme típico de Quentin Tarantino. E se você não ouviu o episódio passado, acho que faz sentido voltar lá, ouvir aquele episódio, porque isso aqui é como se fosse uma continuação, embora a gente vai falar do segundo filme. Talvez você só queira ouvir sobre o segundo filme, isso pode acontecer, mas... Cara, é a primeira vez que a gente faz isso, pô. Primeira vez. É a primeira vez, né? Eu acho que a gente vai fazer muita referência, né? Vai ver o volume 1, porque realmente o filme, como era uma obra só, planejada pra ser uma obra só, acho que não faz muito sentido você ouvir só a parte 2. Isso é bom, né? Isso e é a gente tá gravando com pouco tempo de antecedência entre as gravações, então provavelmente vai fazer muitas referências também à gravação anterior. Então acho importante ouvir a outra. E assim, Kill Bill Volume 2, filme de 2004, que se trata da continuação, né, do Kill Bill Volume 1, mas como o Daniel comentou, né, esses dois filmes eles são pensados juntos, né, embora um saia depois do outro, um ano depois, e ambos dirigidos por Quentin Tarantino e roteirizados por ele e pela Uma Thurman. É importante, gente, lembrar que no episódio passado a gente comentou sobre o quanto a Uma ela contribui para esse filme, até criando o personagem da noiva, né, mas eu esqueci de acreditar ela como roteirista quando eu fiz a introdução do programa, então é bom aproveitar para fazer esse adendo aqui, né. E a gente tem alguns episódios do Enquadrando falando sobre Tarantino, tá, então a gente tem Era Uma Vez em Hollywood no episódio 56 e uma análise também de Bastardos Inglórios no episódio 28, né? E que viu o episódio passado, obviamente. Eu acho que a gente também cometeu uma injustiça no episódio passado. A gente não falou da Sally Mank, né? Que é a editora do Quentin, né? Ela é editora do Quentin. Foi editora do Quentin durante muito tempo. E muito graças a ela que o filme tem esse formato como foi apresentado pra gente, né? Ela ajudou muito nesse processo de edição do filme, de separação e de montagem também, né? Mas é uma boa recordação, Caio, sim. Essa edição desse filme, ela traz um pouco de uma estética, né? Filmes de Kung Fu, então ela vai relembrar isso e é engraçado, porque em alguns momentos você pode até ter um estranhamento, assim, das cenas, né? Por exemplo, tem uma voadora ou outra, sabe? Que você fala, caramba, que estranho. Mas é essa estética também que o Bill quer trazer, né? Cara, esse filme tinha muito mais disso. Tem cenas cortadas, não sei se vocês chegaram a ver algumas, em que isso estava muito mais presente, cara. Muito, muito mais forte mesmo, assim. E tinha até cenas de luta do Bill, né? Que seriam inseridas nessa parte. Muito bom ter tirado da história, como a gente já falou lá no primeiro volume, né? Sim, mas isso estava muito forte, cara. Tem até uma questão com relação ao Pai Mei, vou falar um pouco mais pra frente, que acho que encaixa melhor, que deixa isso muito claro, qual era a visão do Tarantino pra essa parte, né? E que acaba se mudando, né? Ao longo do processo. Vai ficando um filme mais pessoal, mais íntimo, né? E se você pega o roteiro, você vê que a estrutura do filme não era propriamente essa, né? Ela foi realmente bastante alterada aí ao longo do processo de criação mesmo, né? Ele foi criando enquanto estava dirigindo, ele né? diz que faz isso, né? A gente acredita até a primeira página. A gente acredita, né? Uma curiosidade também interessante sobre o volume 2 é que existe a introdução do Robert Rodrigues como responsável pela trilha sonora desse filme, né? Então, todo o score é do Robert Rodrigues, ele orquestrou a trilha sonora desse filme. Caraca. Né? Cara, isso aí é uma treta, né? Tu sabe, né? Porque ele recebeu $1 por isso. Não, mas ele cobrou $1. Ele cobrou $1, mas porque o Tarantino cobrou $1 dele também, no filme passado. Então aí o Tarantino vai... Não, no futuro o Tarantino isso. Vai e cobra $1 pra filmar um segmento de Sin City. Tá chumbo trocado aí, tudo aí tá bom, né? Os dois têm essa relação aí, né? Essa amizade. Mas é muito legal, porque o Robert Rodrigues, ele também vai trazer um pouco de uma assinatura. Eu quero destrinchar um pouco isso lá na frente, sabe? Quando a gente falar um pouco sobre o que esse filme pra mim significa. E lá no final desse podcast, sei lá, okay. Né? Então me lembre de falar isso pra não esquecer. Eu tenho uma coisa importante pra falar sobre música também no final. Mas o Robert Rodrigues, ele vai trazer um pouco sobre... Vai colocar um pouco de eletrônico, por exemplo, que vai manter o eletrônico que tem algumas músicas escolhidas. E o Tarantino não queria isso, né? Mas o Robert Rodrigues bate o pé e fala, não, eu quero isso. E ele vai montar a orquestração por cima do eletrônico em alguns momentos. Fica lá no fundo, mas já é perceptível que essa trilha é diferente que o Bill Volume 1, sabe? Sim. Ela tem um pouquinho... Ela tem uma diferença leve
leve, que lembra o Kill Bill, todas as trilhas do Kill Bill Volume 1 tem uma estética muito parecida, mas ela tem uma assinatura levemente diferente, sabe? E eu acho que isso também vai trabalhar uma coisinha que eu queria falar sobre esse filme lá na frente. E aí, como o Daniel falou, né, o Tarantino vai retribuir essa gentileza que o Robert Rodrigues fez, gravando um segmento de Sin City, né? Mas não só em relação à música. Você não acha que esse filme ele tem uma estética... Estética, eu falo não só artisticamente, falo o próprio roteiro, a própria montagem é mais única, assim. Eu acho que o 1, ele tem mais estilos diferentes compondo a obra, né? O 2, ele me parece uma coisa mais uníssona, assim. E não tô falando isso desmerecendo o filme, não. Eu acho que ele tem uma identidade mais clara pro que ele quer ser. E pra mim remete mais a uma coisa mais faroeste, né? Ele parece um filme muito de faroeste, né? Tem inserções de filmes de samurai, né? De filmes de Kung Fu, principalmente, né? Mas eu acho que ele é um filme muito de faroeste. E eu acho que essa trilha sonora também remete um pouco a isso. Eu acho que a vantagem de você poder contar essa segunda história, né? Essa continuação, basicamente com uma estrutura, como você falou, de um western espaguete da vida, né? Faz com que ele tenha uma estética mais regular. Regular é a palavra. Porque se você pensar o primeiro filme, como nós comentamos, você tem no primeiro filme uma introdução que tem um cenário árido de Velho Oeste. Aí você parte basicamente para um cenário, para uma estrutura de filmes de arte marcial, que vai partir para um momento de anime, que depois volta para um filme de samurai. Então, realmente, assim, é muito mais plural o primeiro filme, né? Ainda que ele consiga dar uma sintonia para tudo, né? Você olha o primeiro filme e fala, pô, de alguma forma, isso aqui é harmônico, ainda que seja muito diverso. Agora, o segundo filme, realmente, ele acaba tendo essa vantagem dele todo ter um pouco desse ar da primeira cena da igreja, porque até a cena do caixão é preto e branco, começa preto e branca também, né? Tem momentos em que você não tem cor e tal, então ele consegue ser realmente mais homogêneo. Né? E eu acho que isso é importante pra história. A gente pode falar isso mais pra frente, mas acho que isso é fundamental pra história que ele quer contar aqui. E até em termos dos elementos que ele vai utilizar, né? Por exemplo, o primeiro filme, eu acho que ele é muito marcado pela roupa da Beatrix, né? Por exemplo, aquela roupa de motociclista, né? Uhum. Amarela, que vai lá remeter ao Bruce Lee, mas também a moto, né? A caminhonete Pussy Wagon, né? Sim. Então você vai ver que são elementos que vão aparecendo e são diferentes entre si, né? Símbolos que são muito diferentes esteticamente. Você colocou um ponto muito interessante, porque ressalta na nossa protagonista esses elementos como se realmente ela fosse um ser superior, fora desse universo normal, né? Que nós estamos habituados, né? E aqui ela vai usar roupas muito mais normais, assim. A cena final, ela tá com um vestido, ela tá com uma saia, uma blusinha, sabe? Tipo... E você falou do figurino da Beatrix. Eu acho que a gente tem que se referir, quando a gente tá falando do volume 1, a gente tá falando da noiva. Eu vou falar sobre isso. A Beatrix, ela tá nesse filme. Exatamente, aqui. Vou falar sobre isso também. Pode crer. Eu também, eu acho que esse é o ponto importantíssimo. Esse símbolo que você falou, Fábio, eu acho que seria mais presente até no volume 2, mas tem uma questão específica que é retirada desse filme, que acaba não dando essa continuidade. Por exemplo, a gente não sabe por que a gente não tem mais o carro, por exemplo, como é que é o nome? Pussy Wagon. Ele some, ele simplesmente desaparece do filme. Teve uma cena cortada que explicaria basicamente o que acontece com ele, por exemplo. Mas eu acho muito bom não ter assim, realmente. Mas assim, em contraponto, eu acho que, perfeito, o segundo filme ele tem, obviamente, mais western, né? Uhum. Isso é bem claro. Mas o que fica do Kill Bill pra posteridade, a memória afetiva das pessoas, a memória afetiva do público em geral, tá no Kill Bill 1. Esses símbolos, né, são muito marcantes, como você mesmo colocou. E, cara, eles povoam o cenário da cultura pop. Sim. Sobretudo o Kill Bill Volume 1. O Kill Bill Volume 2 eu acho que é um filme muito mais introspectivo. Ele não tem tantos cortes, as cenas de ação não são tão grandes, mas são verdadeiros duelos, né? E eu acho que é interessante usar a roupagem do western nesse caso. Então, eu acho um filme muito mais, entre aspas, não sei se é a palavra certa, maduro do que o outro. Não no sentido só da temática, do não uso de alegorias voltadas para o infanto-juvenil nem nada parecido, mas eu acho que é um filme mais bem resolvido nesse sentido. Mas tu sabe que você comentou até um negócio que eu achei interessante você trazer, porque era o próximo ponto que eu queria falar, que é justamente o fato desse filme ser marcante ou não, ou o primeiro ser mais marcante, digamos assim. Quando você pensa nesses elementos que a gente citou, né, por exemplo, da roupa, né, da motociclista, né, da moto,
daquela luta, né, dos 88 loucos lá, né? Eu acho que isso é muito marcante, de fato, pra Kill Bill. É muito marcante. Mas sempre quando eu penso em Kill Bill, as cenas que vêm na minha cabeça são as cenas do 2. Eu acho que eu comentei isso com o Caio. Acho que eu tinha comentado, eu não sei, semana passada, sei lá. Cara, é Kill Bill, assim, quando eu penso, cara, cenas que me marcam Kill Bill. A fuga do caixão, o treinamento com o Pai Mei. O próprio Pai Mei, né? É um personagem que marca muito. A cobra no trailer, a conversa com o Bill, sabe? E eu fico assim, caraca, por mais que o elemento, sabe, tipo, que vem à mente primeiro, né? O top of the mind é ela vestida de motociclista. Porra, as cenas não são as cenas do 1, são as cenas do 2. Eu fico assim, caramba. Mas eu não discordo do Daniel, não. Eu acho que o Kill Bill 1 ele é um filme que teve uma força cultural muito maior, né? E por isso eu até brinquei que agora sim é um filme do Tarantino, porque o volume 1, ele não é um típico filme do Tarantino, né? Ele não tem diálogos tão memoráveis assim, né? Ele não tem aquelas cenas do cotidiano que são tão legais, né? Diálogos, às vezes, que nem em qualquer filme seriam cortados, seriam inúteis. E nesse ele tem, né? Vendo o filme, eu fiquei pensando sobre isso, né? Pô, por que eu lembro tão pouco desse filme? Eu revi ele poucas vezes e tal. E eu fiquei assim, pô, eu queria ter visto esse filme mais maduro, sabe? É um filme que eu queria ter esquecido e rever ele. Que eu acho que hoje em dia eu aprecio ele muito mais, assim. Até os plot twists que ele tem, pequenos e tal, mas, assim, tem diálogos, cara, muito bons desse filme. E que realmente, assim, é mais difícil de viralizar da forma que um viralizou, né? Toda a estética do um é muito, muito marcante e tal. Mas nesse, assim, são as sutilezas, né, do diálogo, né, Tarantino, da direção do Tarantino, que eu acho que, assim, hoje em dia eu não consigo dizer qual que eu prefiro. 1 ou 2, sinceramente. Posso te dizer com segurança, assim. Com segurança é muito bom. Com tranquilidade. Falo isso com tranquilidade. A apreensão das pessoas. Digo isso por causa, né, da minha vivência, minha mãe, todo mundo sabe, no locador e tal. Você podia ser o nosso Tarantino e tal, todo mundo sabe disso. Ai, caceta, tá bom. A verdade é que muitas pessoas que alugavam o volume 2 se decepcionavam, porque esperavam o que aconteceu no volume 1. Eu fui uma delas, tá? Naquela idade eu também fui uma delas. Porque, porra, eu sou um adolescente que eu tô vendo uma mulher com a espada de samurai cortar 88 caras. Que não eram 88, né? Então, que não eram 88. Não era 88, né? Isso não se compara à delícia que é a cena do teste de gravidez. Isso não se compara à delícia que é essa cena, mesmo, cara. Porque Kill Bill foi o primeiro contato de muita gente com Tarantino. Muita gente. Então, a partir do momento em que vem o Kill Bill Volume 2, as pessoas tá lá. Acho que nesse não tem, né? Um filme by Quentin Tarantino, acho que esse não aparece. Mas as pessoas esperavam algo muito similar ao Kill Bill Volume 1, não a Cães de Aluguel, né, e companhia. Então, assim, o choque existiu de fato, não só em bilheteria, você pode ver que a bilheteria desse filme é menor do que a do primeiro, mas até no home video, né, até nas locadoras essa situação de fato aconteceu. E olha que o Tarantino, ele sugeriu que o 2 seria realmente muito mais pessoal, muito mais íntimo, com aquela cena da igreja lá do iniciozinho do filme 1, né, quando ela fala, esse bebê é seu, né, então assim, mas é isso, assim, eu acho interessante que o Fábio fala, quando ele menciona as cenas marcantes, a maioria dessas cenas, elas têm uma estética semelhante à do primeiro filme, né? O Pai Mei é do primeiro filme, se você pensar, né? É verdade. A fuga do caixão, que é fantástico, ela tem uma estética, ela tem um olhar mais do primeiro filme do que do segundo, né? Aquela coisa dela sair da terra e tal, do treinamento, até porque é uma consequência do treinamento dela com o Pai Mei, né? Que é o... Ela parece ter um paralelo muito forte com a cena dela sentada na Pussy Wagon, tentando mexer o dedão do pé, sabe? Exatamente. E tem a questão do arte marcial, que é fantástica e fantasiosa, né, do soco de 1 polegada que vem do Bruce Lee, que tinha esse soco famoso e tal. Então, assim, isso comunica muito com o primeiro filme e por isso talvez seja mais marcante pra gente, né? Mas é marcante num esquema mais da estética, né, de ser muito extravagante, mas não tem a ver com essa profundidade que vai tocar a gente como fato, como o Caio falou, da cena do teste de gravidez, da própria conversa com o Bill, que eu gosto muito mais que do lado de fora, na mesinha do lado de fora, logo antes do duelo. Essa cena é uma de absurda. Fato, essas cenas, elas têm mais a estética do primeiro filme, né? Mas também são momentos, assim, de confrontos do personagem principal, né? Esses momentos que eu citei, ou mesmo outros personagens, né? Mas, por exemplo, uma cena muito marcante pra mim também é a cobra no trailer, sabe? A cobra no trailer, ela é uma cena muito marcante pra mim. E eu fico assim, caramba... É engraçado você mencionar isso, cara. Na minha memória, aparecia a cobra mordendo a Ellie Driver. Eu lembro
lembro dessa cena. Essa cena só tá na minha cabeça, porque ela não existe no filme de verdade. É o efeito É Mandela. impressionante, a gente imagina isso, né? Fica sugerido, né? Fica sugerido. É, claro. Eu acho que a diferença, tá? Apesar da estética remeter, eu acho que o filme, o primeiro, ele é um filme que tá indo pra frente. Ele tá sempre indo pra frente. Tá sempre, né? A noiva tá sempre em movimento, sempre indo pra algum lugar, né? Ela tá sempre avançando e fatiando as pessoas no caminho, né? Ou então você para pra ver um anime, pô, super, né? Que dá uma quebra no filme, mas que é super ágil e tal. E aqui, até as cenas que remetem, por exemplo, a cena do caixão, é uma cena incrível. Mas é uma cena que o filme para e vamos agora aqui ver quais são os sentimentos que ela tá passando, né? Até ela voltar a si, e aí vai ter um flashback. Lembrar o treinamento. Eu acho que o ritmo, né, que o filme entrega é bem diferente, né? É um filme que quer falar, tá, vocês curtiram aqui a ação desenfreada, vocês já entenderam quem é a noiva, né? Agora vamos conhecer aqui quem é que tá por trás da noiva, né? Vamos conhecer aqui os personagens com calma, para um pouco, vamos observa as feições dela. Então, acho que por isso ele acaba não sendo tão, apesar da estética remeter, né? Ele acaba não tendo essa explosão toda, assim, né? Como o primeiro. E ele vai perder um elemento que eu gosto muito do primeiro filme, que a gente comentou lá no podcast passado, que era a ideia desse ciclo de vingança. Esse filme abandona um pouco isso. Abandona, assim, sabe? Tipo, pra mim abandona totalmente, né? Porque não faz mais sentido, sabe? Parece que o Tarantino resolveu seguir outra direção. Não é isso que eu quero, sabe? Eu quero, de fato, na verdade, usar o primeiro filme como a construção do mundo e esse filme como a desconstrução desse mundo que eu mesmo construí. Aí eu vou falar um pouquinho disso também, que eu acho que tem muito disso nesse filme, mas ele vai voltar com a ideia também, né, de usar a montagem pra te contar o que vai acontecer, né? Então ele já apresenta ela, agora já matei todo mundo, agora eu vou no Bill. E aí depois ele vai contar a história de matando essas pessoas antes. Exatamente. E eu fico assim, por que ele faz isso? Porque é uma ferramenta que no primeiro funciona pra contar esse ciclo de vingança, mas parece que ele traz isso só pra manter um padrão, sabe? Uma estrutura de roteiro. Eu não gosto. E quando eu vi novamente, eu não lembrava, né, dessa cena inicial. Eu também não. Ela fala o nome do filme, né? Que é característico, né, e tal. Mas eu não gosto porque já realmente te dá um senso de como a coisa vai, de fato, terminar e a coisa tava em branco, né, de certa forma. Então, realmente não gosto. Eu acho que basicamente tem duas funções. Eu acho que uma é uma função técnica, porque a gente viu o filme muito próximo. A gente tem que lembrar que o filme foi lançado um ano depois e você foi no cinema assistir. Sim. Isso resgata o primeiro filme e resgata o argumento. Resgata a história em si. Olha, o que eu vou fazer é matar o Bill, né? Ela fala, né? Ela fala que aconteceu. Exatamente. Verdade. E o segundo, eu acho que é uma honestidade do Tarantino. Tipo assim, ela não vai morrer até enfrentar o Bill. Então ele sabe que nós sabemos disso. Então ele tá te entregando. Sabe? Bom. Ele vai buscar atenção de outras formas depois. Sabe? E eu acrescento um terceiro ponto, isso serve pra te desarmar. Isso. Assim, esquece a questão do Bill. Preste atenção agora no que tá acontecendo. A história da noiva, ele contou. E ele encerra o ciclo da noiva nessa cena. Cara, eu vou falar muito disso. Acho que ela encerra ali e o preto e branco, né? Eu acho que é exatamente isso. Essa rima, né, do preto e branco, acho que é isso, né? Ele encerra essa etapa e parte pra outra. Faz sentido. Isso serve pra isso, pra gente se acalmar. E aí ele vai se preocupar com o quê? Com o interior desse personagem. Você não vai se preocupar com a morte dela externa. Você vai se preocupar com o que passa-se dentro da Beatrix, né? Exatamente. Faz todo sentido. Agora faz sentido. É isso, gente. Ó, a vingança, ela vai fazer. Entendeu? Tá aí. Exato. Ela vai fazer a vingança. Agora, o que essa vingança vai fazer com ela, que a gente quer te mostrar a partir de agora. Boa. Gostei. Então, acho que serve muito pra isso. Eu acho que o Caio colocou uma frase boa que é assim, o primeiro filme, ela tá sempre seguindo pra frente. Aqui, ela está seguindo pra dentro. Sabe? É diferente. É outra escolha, é outro ritmo. E eu acho que é isso que dá todo o tom do segundo filme. Então ele já entrega ali, como o Caio falou, desarma o público. Tipo assim, olha, a vingança vai acontecer. Daqui pra frente a gente vai debater uma coisa um pouco mais profunda aqui. Legal. Sabe? Tipo... Maneiro. Então vamos pra sinopse? Vamos. Mas antes da sinopse, eu gostaria de informar que você pode apoiar o Enquadrando pra esse projeto continuar, existir com força. Senão a gente apaga as luzes aqui, não tem jeito. Verdade. A gente tem que pagar a conta de luz, tá, cara? Então você pode ir lá em apoia.se/enquadrando e apoiar esse projeto, beleza? E eu gostaria de agradecer algumas pessoas que fazem esse programa ser possível. Então, muito obrigado, Vinícius Teixeira Lima, Matheus Santana, Pedro Ivo Souza Medeiros, João Vitor Braga, Rafael Milanes e Júlia Ribeiro. Obrigado, galera. Valeu, galera. Obrigado, gente. Então, sinopse. Depois de eliminar 2 dos seus algozes do passado, a noiva dá continuidade à sua busca por vingança.
desconhecendo que sua filha está viva sob os cuidados de Bill. Entregou o plot. Nessa sinopse ele decidiu entregar um spoilerzinho. Eu vou tirar Que meio spoiler? ponto. Vou tirar meio ponto por ter entregado o Porque plot. você não sabe que ela tá sendo criada pelo Bill. Você sabe que só que aquela filha tá viva. Ah, pode escrever, você não sabe que ela tá sendo criada pelo Bill. exatamente. Tira meio ponto pelo spoiler, mas dá meio ponto pelo algozes. Então fica com 8. O algoz. Ficou bom. Algozes eu Perfeito. gostei. E aí vamos falar então dessa primeira cena. Eu queria puxar um detalhe dela. Não da primeira cena específica, mas sobre a cena do casamento, na verdade, né? Não quero falar sobre a moldura que já diz que ela vai matar o Bill, não. Eu quero falar da cena do casamento. Que a gente até já discutiu a moldura, né? A gente até já entendeu pra que ela serve. O Caio falou, beleza. O filme começa então com essa cena, né? De um casamento que é de fato o que aconteceu, né? Uma cena que é preta e branca, né? E a gente vai acompanhar de fato o que aconteceu. Não é um casamento. É um ensaio pro casamento. Não, eu vou falar disso, Um ensaio. Mas eu acho essa cena muito importante, porque ela, tudo bem, ela vai apresentar pela primeira vez a face do Bill, né? Então a gente vai saber quem é o nosso antagonista, né? Toda essa cena eu acho que ela é muito importante pra construção do Bill como um personagem mais complexo do que simplesmente um vilão do Velho Oeste, sabe? Que é o estereótipo que eu acho que ele vai puxar, né? Pra trazer o Bill, vai falar, o Bill é tipo um vilão do Velho Oeste, né? A gente tá acompanhando, pelo menos eu sempre tava entendendo o Bill assim, e aí quando chega essa cena, a gente vai entender que o Bill, ele é mais complexo que isso. E depois vai se conectar com essa ideia do super-homem e tal, que ele vai falar lá na frente, mas tudo bem. Mas eu quero falar sobre outro personagem nessa cena. O personagem do Christopher Alan Nelson, o Tommy. E eu acho muito doido falar do Tommy. E eu quero falar do Tommy nessa cena, porque eu acho o Tommy sensacional. Fala do Tommy. Se você quer falar do Tommy, a gente vai falar do Tommy. E fica a informação aí, o Christopher Nelson é maquiador do filme. Olha só. Inclusive. Ele não é ator propriamente dito. Ô Daniel, tu não tá trabalhando bem nesse episódio não, hein? Daniel não tá, não. Ele não entregou, eu entreguei. O Caio tá fazendo minhas vezes. De vez em quando. Uma das coisas mais marcantes que pra mim do Tommy é que ele tem uma loja de discos. E a primeira informação que a gente sabe do Tommy é que ele tem uma loja de discos. E na hora que você pensa num personagem que tem uma loja de discos, você pensa numa pessoa, sei lá, apaixonada por música. E isso é muito importante porque esse filme tem uma relação especial com música. A gente já tava comentando toda essa questão de chamar o Robert Rodrigues pra fazer a trilha sonora. O Robert Rodrigues usar uma coisa pra desconstruir um pouquinho a trilha sonora do Tarantino. O Tarantino se incomodar um pouco com isso, mas no final é o que segue pro filme. Então acho que a escolha de trazer o Tommy como esse personagem já começa a trabalhar um pouquinho dessa metalinguagem. Assim que aparece um músico incrível, que é elogiado, um cara... Tocou com geral, né? Muito conhecido. E ele pergunta, qual é a música do casamento? E o Tommy fala, qualquer uma, escolhe aí. Qual é a música de vocês? Eles não têm nenhuma música deles, né? O pianista sugere Love Me Tender, do O Elvis, pianista né? não, calma aí. O Samuel Jackson. Samuel Jackson tá Não é muito o bom. pianista, não. Samuel Jackson. É. Rufus, o pianista. Ou seja, até o Tommy, que é esse personagem que de repente poderia trazer uma ideia de alguma veracidade pra aquilo, sabe? Tipo, poderia ser um cara apaixonado, sabe? Poderia trazer um pouco mais de sentimento pra aquela cena. É insosso, sabe? Ele não traz nada. Ele sozinho já é uma piada pro início do filme. Isso vai tirar tanto peso desse casamento, sabe? Porque o casamento é fake, como o Daniel falou, né? Não é um casamento, é um ensaio. Eles estão vestidos de noivo e noiva porque, tipo, a gente alugou, né? A gente pagou, né? Então, vamos usar. Pô, você vai descobrir que é um teatro. Tudo isso, até o fato do Bill entrar, o Bill tem que se comportar como se ele estivesse nesse teatro. E isso vai construindo o personagem do Bill pra ele conectar tanto lá na frente, né? Mas também vai adicionando um pouquinho de ciúme, mágoa, né? Um pouco de raiva. Esses sentimentos humanos do Bill, que leva ele ao extremo lá de tentar matar a Beatrix. Sabe o que é mais louco de tudo? Eu botaria também nesses sentimentos aí que tu falou. Ele tem, de certa forma, realmente afeto por ela. E isso é muito louco. Tem. Tem. Porque eu também mesmo defendo ele fazendo que o que faz, você percebe na cena que ele não enxerga ela como qualquer uma, né? Então é muito louco isso. Vamos colocar como um crime passional. Eu tenho sentimentos dúbios sobre isso. Assim, eu não sei até que ponto o Bill se importa de fato com ela. Eu tenho dúvida se ele se importa de fato com ela. Ele tem um tiro na cabeça dela, é meio foda. Mas eu acho que isso fala mais sobre o quão egocêntrico o Bill é. Também. A gente pode analisar as coisas dessa forma. Assim. Ele tá ofendidíssimo que ela trocou ele por um cara
tão medíocre, um cara tão mediano, pra ter uma vida tão mediana, num lugar tão mediano, né? E ele tá ofendidíssimo. Isso fala muito sobre a fala dele no final do filme, do Super-Homem, de como ele enxerga a vida, né? De como ele enxerga a vida, de que eles são super seres e ela tá trocando a vida mágica de uma super-heroína por aquela vida medíocre. E acho que nada ofende tanto ele quanto ela fala que ele é pai dela. Mas aí tem também a questão da idade, E né? ele reforça várias vezes, ele chama ele de moleque várias vezes, né? Chama de youngling, de Fikid. Mas sabe uma coisa que eu acho engraçado em relação a isso que você tá falando? Porque eu acho que, na verdade, o Bill, ele quer ser o Super-Homem, mas na verdade ele é apenas um humano. Que o Bill Volume 2 vai fazer essa desconstrução. Tá vendo esse mundo fantástico dessas pessoas sobrenaturais que a gente tá vendo, que a gente tá acompanhando? Na verdade, eles são humanos. E aí ele vai começar a trazer a humanidade pra eles. E o Bill, ele quer ser esse Super-Homem, ele quer se colocar nessa posição de que eu sou superior, eu vejo esse mundo mudando na perspectiva dele, né? Porque ele também tem um mundo mudando, digamos assim, né? Ele não é Deus, mas ele vê esse mundo mudando na perspectiva dele como um mundo inferior. Esse filme vai fazer isso. Cada um desses personagens que acham que vivem acima de uma linha divisória entre os humanos e assassinos, né? Que é essa linha que divide esse mundo do outro. Na verdade, eles são personagens que eles vão morrer de forma esdrúxula, envenenados. A outra vai ficar cega e vai ficar, sabe, se debatendo contra as paredes, entendeu? Então, eu acho que é uma forma de pegar esse mundo que ele construiu no primeiro filme e começar a desconstruir aqui. E o Bill é parte dessa desconstrução. Ele é parte desses sentimentos que começam a aflorar que, na verdade, não, o Bill fez isso porque ele não quer viver no mundo de teatro. Não, ele fez isso porque ele é humano. Ele fez isso porque ele é um escroto, sabe? Tipo, ele gosta dela, mas ele tem raiva, ele tem ciúme, ele tem rancor. Sim, ele vai matar ela. Eu acho que é isso. Eu acho interessante que, assim, eu acho que todos têm razão sobre o Bill em alguma forma. Porque a gente nunca vai entender de fato o que é o amor para um cara como esse, que é tão egocêntrico. Isso é inegável, né? Mas eu acho interessante. O que fala sobre o sentimento que ele tem por ela é muito na cena em que ela tá conversando com ele naquela fogueira, né? Naquele descampado, né? Naquela cena, que a cena é muito boa, né? Essa cena é maravilhosa. Preparando ela pro Pai Mei, né? Antes de ir pro Pai Mei, né? Pro treinamento. E aí você tem ali, obviamente, a fogueira faz uma alusão à paixão queimando entre os dois. E você vê que os dois estão com os olhares apaixonados e tal. E é bem western. Essa cena é muito legal. E assim, eu acho que a história que ele conta de Pai Mei tem muito a ver com ele, né? Pai Mei se ofende com o fato de ter cumprimentado alguém na rua e aquele mero monge não retribuiu o cumprimento. Isso é suficiente para ele simplesmente aniquilar, né, um templo inteiro, né? Beleza. É o quão arrogante é a Pai Mei. Beleza. Só que eu acho que o Bill, ele também pensa dessa forma. Porque se ele acredita que ele ama a noiva, independente se ele ama ou não, independente de qual sentimento ele coloca naquele relacionamento ou não, se ele acredita, ele vai se sentir muito ofendido de ter escolhido uma mulher pra entregar esse sentimento e ela refutá-lo, e ela negá-lo de alguma forma, exatamente, né? Esse é o ponto que eu acho que é a agora. mesma coisa do Pai Mei, né? Na arrogância dele, ele vai retribuir da mesma forma, né? Ele vai retribuir da mesma forma. Mas eu acho muito interessante você colocar que tudo aquilo ali é uma fantasia, um grande teatro. Eu estava preparado pra falar sobre qualquer coisa, mas não sobre o Tommy, sem dúvida nenhuma, né? Tipo, de forma nenhuma. É que o Tommy foi minha linha de pensamento, entendeu? Eu começo lá do Tommy. Mas é importante mesmo. Mas é uma boa linha e faz sentido, né? No sentido de que a gente tá vendo isso desde o início, né? A gente fala assim, nossa, o valor... Olha quão grande é a Aurane como a líder da Yakuza. Olha quão grande é, não sei o quê. Grande porra nenhuma. Nós damos um valor que nós queremos dar, né? E isso fica muito exemplificado na cena, e eu acho essa cena maravilhosa, quando o Buddy, ele fala assim, não, essa espada que você... A espada do Hattori Hanzo, eu peonarei por $250, porque aqui nesse mundo normal essa porra não vale nada, né? Então é isso, é o significado subjetivo de algo que é dado, que no fundo, quem deu esse valor? É tudo uma grande fantasia, não deixa de ser. E o Bill é o cara que supervaloriza essas coisas, né? Ele supervaloriza esse mundo e que ele é Deus. É óbvio. Claro. Até o final do filme, a gente vê que o Bill é meio que um Deus mesmo, ele faz o que ele quer, né? O que ele bem entende, ele comanda, ele é o Snake Charmer, ele é um encantador de cobras. Todo mundo ali, ele que encantou, né? Ele tá comandando todo mundo ali. E a única coisa que ele não consegue, de fato, é o amor dela, né? E pra ele isso é inaceitável. E o Bill, ele é tão desapegado, você falou dessa cena aí da Hattori Hanzo, você vê que o Bill, ele é tão desapegado, pra mim, o maior símbolo de desapego dele é que ele pegou uma Hattori Hanzo, uma espada de valor inestimável, escreveu uma frase escrota nela, de uma letra, assim, qualquer,
e deu pro irmão de presente. Ele não tem nenhum, até no mundinho dele, ele não dá valor nenhum a essas coisas, porque ele tá acima de todo mundo. Eu fiquei muito quebrado quando eu realmente não lembrava dessa cena, tá? Não lembrava que o Buddy, de fato, tinha a Hattori Hanzo do irmão, ainda. E quando eu vi a parada escrita, eu tive essa real percepção aí. Cara, esse cara cometeu um sacrilégio aqui. E eu até falei, porra, será que... Aí eu comecei a conectar, porra, será que é por isso que o Hattori Hanzo tem uma questão? Não Caraca, pode ser. Caraca, Poderia ser. mas geraria uma questão. Mas com certeza, cara, mas porra, é uma obra de, né? E o pior de tudo... Tu fez isso com a minha espada, tu vai morrer um dia, eu nunca mais vou fazer espada. Tu fez isso com a minha espada, você maculou minha obra de arte, né? E de fato é isso, é uma obra de arte, dentro desse contexto aí é uma obra de arte. É. Mas é genial porque reforça a relação dúbia entre esses dois irmãos, cara. Tu pode ver que o cara, antes de enterrar, o Buddy, antes de enterrar a Beatrix, ele fala, pô, isso aqui é por você ter, né, quebrado o coração do meu irmão. Existe ali uma relação muito louca entre esses dois personagens, que por mais que eles tenham ressentimentos, eles têm um vínculo afetivo ainda. E isso torna, pra mim, de verdade, esse mundo todo do Kill Bill, cara, ele é muito interessante pra mim. Ele é muito louco, cara. Ele tem certos exageros, sabe? Certos símbolos que cara, são muito cativantes. Quem é o Bill, né? Quem a gente vê que é o Bill nesse momento? O quão o Bill se acha, o quanto o ego do Bill é tão inflado. E essa relação com o Bud, né? Que ele, apesar de tudo, ele continua defendendo o irmão. Acho que é basicamente, assim, o tema central do filme, né? Eu acho que é falar sobre como alguns homens se sentem reis, deuses na nossa sociedade, né? E como quebrar esse paradigma para eles é muito ofensivo, né? E para mim, assim, algum fruto do que a gente vê hoje, né? Dessas reações aí de incel, essas coisas, é muito fruto disso, né? São pessoas que vivem que acham que são deuses, porque normalmente eu gostei. São deuses de micro-universos. São homens, né? brancos, héteros, normalmente de classe média, classe alta, e que eles, de fato, vivem num pedestal no nosso mundo. Eles não têm dificuldades na vida, eles não têm que passar dificuldade nenhuma. E quando ele é rejeitado por uma mulher, é o fim do mundo pra ele. Sim. Ele quer o fim da raça feminina, porque elas rejeitam ele, não admiram o quão incrível ele é, né? Não veem o pedestal que ele tá, né? E querem ficar com a ralé, né? A visão desses caras é isso, né? E pra mim é o tema central. Eu acho que o filme fala sobre um relacionamento abusivo, com certeza, e o que enfatiza muito isso, além de outras coisas que nós vamos falar, é a cena final em que ela tá deitada em posição fetal, abraçada no ursinho, né, chorando no banheiro. Não é só felicidade, né? Ela tá livre de um relacionamento abusivo, exatamente, né, que traçou uma vida pra ela insustentável e insuportável, né? A ponto do Bill ter tomado a filha, literalmente. Tomou, condicionou a filha como quis também. Fez ela perder 4 anos de vida, exatamente. Né? O Bill não aceita que ela tenha uma vida medíocre, sendo que ela pode ter uma vida incrível do lado dele, que só ele pode proporcionar pra ela, mas ninguém, só a ele. gente vê notícias o tempo inteiro de namorados que não aceitam o término e simplesmente matam a ex-namorada por um acesso de fúria, de ciúme, sei lá. É isso, é um absurdo, né? Eu gosto muito, Caio, quando você fala sobre essa questão do símbolo da masculinidade, né? Tóxica e a masculinidade abusiva, né? E o Bill sendo esse símbolo que tem que ser desconstruído, né? E faz esse paralelo com a nossa realidade, com o incel, né? Eu lembro até do professor e um aluno na sala de aula, um vídeo que tem do aluno falando, você tem que me respeitar porque eu sou alfa. Aí você fica, caraca, o que esse cara tá falando, né? E parece isso, ele vive um mundo que é um teatro, que ele criou na cabeça dele, onde ele tem uma linha divisória e ele é alfa. Ele é alfa. Sabe? E faz todo sentido com esse mundo. E é interessante perceber que o perfil dele nem é de alfa em si, porque ele tem toda uma elegância, uma educação, ele parece um cara sofisticado, mas é isso, né? Ele só esconde basicamente um cara absolutamente brutal e abusivo. E além dessa desconstrução, eu acho muito foda a desconstrução de que o Bill, ele é um estereótipo do cinema. Ele é um personagem lá do western, né? Ele é um cowboy... Ele é o pistoleiro, né? Perfeito. E acho que quando você vai trazer ainda esse símbolo, você tá ainda trabalhando o que? Essa desconstrução desse personagem abusivo que foi empurrado goela abaixo no cinema, que se tornou um ícone cultural, e aqui a gente tá desconstruindo ele, que na verdade ele é um merda, que ele se colocou nessa posição, sabe? Tipo, de que, olha, eu sou superior a esse grupo, ele se torna um símbolo pra esse grupo, e que na verdade ele tá sendo desconstruído. Eu acho interessante porque o Bill, ele
ele é um cara absolutamente tóxico, como a gente tá construindo aqui. O Fábio falou, pô, ele é um merda, mas ele é um merda dentro de preceitos e conceitos de que ele não dá valor. Então ele se enxerga realmente como um super-homem, né? Ele, dentro desse mundo fantasioso, ele é um rei. De fato, ele é um rei da violência, ele é um rei do abuso, ele é um rei do, né? Ele não enxerga as outras nuances onde, de fato, existem outras valências importantes que ele, de fato, desconhece. Fica difícil, porque a gente, como você falou, o paralelo com o Incel, ele é mais do que óbvio, né? Realmente, porque esses caras realmente se sentem super poderosos. E o que eu ia complementar é que na nossa sociedade, de fato, eles são, como o Caio colocou, cara, porque eles estão numa condição de conforto. Não, o Bill seria gigante no nosso mundo. Gigante. Mas olha só, é importante a gente pontuar que a gente tá falando de incel, porque é o extremo disso. Sim, tá? sim. Mas a maioria dos homens é assim, pensa dessa forma, talvez não de forma tão extremada. É isso que eu ia colocar. Aconteceu uma situação hoje, de fato. Eu não vou expor nomes aqui, não sou maluco, mas aconteceu uma situação em que tínhamos dois pontos de histórias diferentes, uma menina e um menino, um aluno e uma aluna. A aluna estava fazendo, né, um esforço gigantesco para tentar chegar no meio termo da história. No meio termo, né? Tentar acertar uma situação que... Tinha uma discordância entre os dois e ela estava tentando negociar um meio termo. Isso, exato. E ele não mencionou uma palavra nessa discussão. Por que ele não mencionou uma palavra nessa discussão? Porque pra ele tava tudo muito confortável. Ele não precisa chegar no meio termo. No assunto que foi, que eu não vou expor aqui, ele sai como fortalecido dessa situação. Por mais que seja um conflito, ele sai fortalecido. Ela precisa se defender. Ela precisa criar uma narrativa. Ela precisa correr atrás. Ela precisa ceder, né? Ela precisa ceder. Ou ela precisa ceder, entende? E isso é com adolescentes que não estão nem nesse degrau dessa escada, sabe? Não é nem o extremo disso. É um aluno. Esse garoto, com 15 anos, ele já percebeu que o mundo o favorece. Ele não precisa se esforçar. Nesse ponto, ele não precisa se esforçar. Porque ele tá no ponto fortalecido. Isso me lembra exatamente a conversa do Bill e a noiva. Totalmente. No sentido de que o Bill pergunta pra ela, por que você foi embora? Por que você foi, né, fugiu com um bebê? Cara, é tão óbvia a resposta, sabe? É tão óbvia a resposta de que ela está vivendo um relacionamento abusivo, de que ela tem medo de morrer, de que ela tem medo de ser mais explorada, mais escravizada, de que ela quer ter uma vida livre com a bebê dela, e ele tá falando de uma forma como se ele tivesse de fato posse e direito sobre aquilo ali, tivesse muito ofendido, e é isso, ele não precisa ceder. Ele não precisa ceder em nível nenhum, quem tem que ceder é ela. E ela, como ela não cedeu, ela pagou um preço. Ela pagou o preço, sabe? Ele fala com uma tranquilidade que só prova o ponto que o Daniel tá colocando, né? Tipo, ele tem a razão ali, né? E ele tem uma parada que ele faz, que é uma parada que a gente, hoje em dia, é muito mais discutido na sociedade, que é a questão do gaslight. O Bill é um cara muito escroto, assim, vendo hoje o filme, ele é muito escroto, cara. Não dá, não aguento, porque ele fica o tempo todo colocando, você não acha que eu não fico triste de fazer isso? E ele começa, cara, com uma frase que eu acho que é a frase que define o Bill. Ele fala, você acha que eu sou masoquista? Você acha que aqui eu tô sendo masoquista? Não, você acha que eu tô sendo sádico? Exatamente. Está doendo mais em mim do que em você. Exato. Você acha que tá doendo em você? Toma esse tiro aqui. Eu só tô fazendo o que é necessário. Cara, olha essa frase. E ele fala isso o tempo todo pra ela. Isso é muito gaslight. É foda. Caraca, realmente. A conversa dela com ele na parte final é toda isso. Porque, além disso, Caio, tem um fato, né? A última conversa que ele teve foi uma conversa em que ela foi super sincera com ele. É a conversa no casamento. E ele assumiu que ela só contou mentiras pra ele. E ele fala, você só conta mentiras pra mim, então toma aqui um soro da verdade, droga ela, pra ela falar alguma coisa que pra ele vai aceitar como verdade, porque a palavra dela pra ele não vale nada. E é o único momento que ela tá um pouco na dúvida, né? Do que ela tem que fazer. Tá levemente na dúvida. Ele ele não dá nem espaço pra ela pensar muito, né? Mostra pra ela quem ele é, de fato. Né? Eu acho, mas aí tem um ponto interessante, porque o Tarantino, ele vai criar, de fato, um pistoleiro fora dos nossos paradigmas, né? No sentido de que ele é absolutamente educado, sofisticado, ele toca flauta. Tem uma honra que a gente desconhece, né? Um estilo de honra que a gente... tem uma honra, ele tem uma elegância. O Bill é maneiro, né? No final das contas, o Bill é maneiro, né? Ele é estiloso. O Bill é maneiro, cara. Tipo assim, jaquetinha maneira. O David Carradine, ele é apaixonante, né? Ele é apaixonante. Ele é foda, né? Ele é foda. A voz é foda, tudo é foda, né? Tipo ele tem uma pose, ele tem expressões maravilhosas. E aí que tá, o Tarantino, ele cuida desse personagem com esmero, porque ele não te entrega uma atrocidade do Bill, ele não entrega um movimento de agressão, né? No máximo, é o tiro que você não viu que ele deu tiro. Você não viu que ele deu tiro. Quando o grupo entra na igreja, você imagina que o grupo atirou, mas você não sabe se ele atirou. Você não sabe se ele só ficou vendo. Então, assim, a imagem do Bill
pra gente, ela é límpida, ela é incólume, sabe? E esse é o problema, porque a gente vai se envolvendo mesmo, a gente vai cedendo pra esse personagem a ponto de chegar no final, eu pensar assim, toma aí uma cerveja, vai ver o filme com a tua filha e o Bill, relaxa. Vamos, interrompa esse ciclo de violência aí. Interrompe esse ciclo de violência, come o sanduíche, tá gostoso, tá bonito aquele sanduíche, porra, tá sem a bordinha, ele cortou a bordinha, olha, ele corta as bordinhas do pão, cara. O pai é atencioso, né? Olha só como ele cuida bem. O pai é atencioso, porra, ele brinca com a menina com uma sinceridade. E assim, me choca o fato dele falar sobre morte e assassinar de uma maneira, a cena do peixe é muito foda. Mas isso é beleza do Bill. Isso é beleza do Bill. Isso é beleza do Bill. Ele é um escroto, sem ser escroto em momento nenhum. O filme preferido da garota é o assassino do Shogun. Bizarro. Assassino do Shogun, Isso, no fundo, é claro, grande culpa do Tarantino, que cuida dessa imagem masculina dessa forma. Então, assim, pra você conseguir problematizar tudo isso, cara, você precisa de ter uns anos na frente, um distanciamento do filme, porque senão você não problematiza, cara. O Bill só é foda, um assassino foda, e ele é foda em tudo. Ele toca flauta, porra. Sei lá, por que ele toca uma flauta gigante? É foda. O David Carradine toca flauta de verdade. Mais informação? Porra, é foda. 2-0 eu hoje. Porra. Não, e a escolha dele, na verdade, é uma grande homenagem. O David Carradine era ator de uma série chamada Kung Fu, né? Onde ele era o ocidental da série. Então, é de certa forma uma homenagem trazer ele pra esse personagem que herda de fato aí dele um conhecimento sobre as artes. Essa série chegaram a cogitar o Bruce Lee como protagonista do Kung Fu, mas ele foi cortado por ser asiático, né? A produção achou que não seria bem recebido pelo público. Aí eles escolheram um ator branco. Então, assim, o Tarantino tá meio que corrigindo uma parada aí interessante, no sentido de que o filme totalmente influenciado e homenageia muito o cinema do Bruce Lee, né? E tem esse detalhe, ele vai chamar, por coincidência, né? No fundo ele procurou vários atores pra serem o Bill, né? Acaba optando pelo Carradine, mas que tem essa relação com essa série de Kung Fu que seria feito pelo Bruce Lee. Legal. O Tarantino gosta de fazer referência. Ele escolheu o cara pela referência. Eu preciso falar uma coisa aqui, Rodrigo. Eu e você começamos uma discussão no episódio anterior. Olha. Isso é importante que você ouça o episódio anterior. Que eu e o Rodrigo iniciamos uma discussão, não sei se vai entrar na edição final. Rodrigo, o Bill não tem honra nenhuma. Esse filme mostra isso. Ele é o único daquele grupo que não tem honra nenhuma. Ele não tem nenhum arrependimento do que ele fez. Não, Ellen Drive também. Ellen Drive também, vou falar sobre isso. Mas o Bill, ele não mexe uma ruga pra mostrar que ele errou em algum momento. Ele não arrepende nada. Mas aí é o samurai. Tu acha que samurai é legal? Samurai é escroto. Samurai tinha direito de matar plebeu lá, de matar camponês, porque pisou no dedo dele, porra. E eles matavam, não estavam nem aí. Não tem uma fala que demonstre que ele tem honra, Rodrigo, nesse filme. Mas eu acho que isso é interessante, Caio, porque é justamente isso, essa honra mística aí que existe nesse filme, é um sistema de controle. Absolutamente distorcido. É pra você controlar. Absolutamente distorcido, realmente. Então você espera a honra do próximo, mas você sempre, sabe, tá dissimulando, sabe, pra você poder não ter honra e poder dar um backstab em algum momento. Sabe? Isso é um movimento que o cinema fez quando foi falar de samurai. O cinema, depois de um tempo que esgotou a estética do samurai, ele passou a fazer filmes anti-samurai, digamos assim, né? Que é uma subversão do samurai. Você pega grandes filmes de samurai. Último Samurai. O excelente Último Samurai. Porra, um grande filme. Sacanagem. Adoro o Último Samurai. Como o incrível Harakiri, o Samurai do Entardecer, que é sobre isso. O Bill, ele defende essa coisa da honra, essa ética samurai, mas ele mesmo não pratica, cara. Ele só defende porque é bom pra ele, porque ele tá no poder. Porque se fosse o contrário, ele não defendia, não, né? E é legal que o próprio Tarantino usa isso, né? Usa um pouco disso no Bill, né? É essa revisão da honra samurai, né? Cara, juntando duas coisas aqui. Nós estávamos falando sobre... No iniciozinho do programa a gente falou que... sobre a questão de ter preferências sobre volume 2 ou volume 1, né? A diferença entre os dois filmes. E o Daniel falou sobre a cena do Buddy, que ele fala com o Bill sobre a questão da espada e tal. Por que eu juntei isso? Eu vi um vídeo de uma americana em que ela diz o seguinte, quando ela reviu volume 2, ela achou o filme bastante inconsistente, volume 2, em relação ao primeiro, mas principalmente em relação à filmografia do Tarantino, né? E ela diz que tem muitas cenas que ela achou que eram vazias em significado, em potência, sabe? Você poderia talvez descartar, ou você poderia mudar a cena que ela não faria tanta diferença e tal. Tu consegue citar alguma cena? Ela vai citar uma cena e eu vou falar sobre uma que talvez as pessoas possam encarar dessa forma. E ela fala, por exemplo, a cena que ela cita é a cena do Esteban, né? Que é logo antes do duelo, em que a noiva vai encontrar, né, o Esteban pra ver descobrir onde tá o Bill. O Esteban basicamente é aquele cafetão que tem as meninas
ali. Que é o pai do Bill. Então, um dos pais do Bill, né? É, a figura paterna do Bill. Não é o pai do Bill, mas é o antecessor do Bill, sei Exatamente. Que a cena praticamente só teria uma única função, que é dar a informação de onde está o Bill. Se você pensar na cena, ela não tem muita importância em si na cena. Cara, assim, eu concordo muito em partes com o que ela falou. Eu acho que esse filme, pra mim, é um pouco mais inconsistente do que o primeiro filme. Eu acho o primeiro filme mais amarrado. Ele tem início, meio e fim mais sólido, sabe? Tipo, ele parece mais bem acabado. Eu acho que esse filme, ele tem um problema de ter que resolver um arco maior com um filme que já tava bem solucionado, vamos dizer assim, né? Como a gente falou, a diferença de tom é tão grande, as escolhas são tão grandes, as diferenças, né? Que pode trazer um pouco dessa inconsistência. Falando sobre essa cena em específico, eu vou falar sobre mais uma, do Buddy. Por exemplo, a cena do Buddy na boate. Não é uma cena tão boa. E se você pensar nela na boate, em que ele vai tomar o esporro do dono da boate, ela não deixa de ser uma cena um tanto quanto descartável. Eu vejo o significado pra ela, mas não é uma cena maravilhosa. Não é uma cena que você fala, nossa, precisa estar no roteiro. Então, quando você pensa nisso, talvez o roteiro seja um pouco mais inconsistente de fato, né? Sobre a cena do Esteban, eu acho que ela, pra mim, tem duas funções. É uma função como a gente tá falando agora. O Bill, pra gente, pensa só, o Bill é esse personagem cativante pra caramba, feito por um ator maravilhoso, em que a gente não viu ele cometer nenhuma atrocidade. A própria cena do início do filme de volume 2 não mostra ele cometendo a atrocidade. Então a gente tá com uma memória muito distante do vilão Bill. Pô, a cena dele na fogueira conversando com ela é apaixonante, cara, sabe? A cena dele indo até o Pai Mei pra introduzir ela no treinamento, voltando machucado. Porra, cara, o Bill é irado, sabe? Então, esse é um problema grande, porque a gente tá chegando no final do filme e ela vai enfrentar o Bill, pô. A gente precisa ter uma relação com o Bill de revanchismo e uma relação também de periculosidade. Ele precisa ser perigoso pra gente e ele não está se tornando perigoso pra gente. Pelo contrário, a gente tá se afeiçoando a ele. Então, eu acho que essa cena é uma forma do Tarantino de devolver perigo para o vilão, mas de forma indireta. Porque se fosse direta, eu acho que ele macularia a imagem do Bill. Teria que colocar ele matando alguém, cortando alguém, fazendo uma atrocidade que ele não quer. A gente tá indo pro duelo final. Então, o que eu acho que o Tarantino faz? Ele não quer sujar a imagem do Bill colocando uma cena do Bill de fato atuando contra como um vilão mesmo, né? Então ele faz o seguinte, ele coloca uma cena de um cara que vai ter a função de dar informação, né, da direção do Bill, mas um cara que ele é nojento e asqueroso do início ao fim, e um cara que claramente ele parece muito perigoso, muito perigoso. Aquele cara, tu fala, esse cara, não só pela idade, mas a maneira como ele lida com as meninas, quando você vê o corte na boca da menina, dá uma raiva, tu vê que esse cara não presta num nível assim. Não, e todas as insinuações, né? As insinuações que ele faz pra Beatrix também vão construindo essa ideia. Também vão construindo. Exatamente, aí vai voltando pra gente a ideia de que esse universo é podre, e esse universo podre e perigoso é chefiado pelo Bill. Aquele cara é subalterno do Bill. Aquele cara responde ao Bill, sabe? Então, assim, quando você olha aquele cara e você fala, porra, ele tá respondendo ao Bill, ele respeita só o Bill, e ele representa tudo que é tão podre naquele mundo, que é chefiado pelo Bill, você começa a resgatar a ideia do Bill de vilão, que é importante em algum nível, né, pra que você tenha um duelo final, senão fica complicado. Então, 2 pontos aí. A cena cortada do Bill daria esse tom. Imagina. Existe uma cena na parte do filme onde o Bill está levando a Beatrix pro treinamento com o Pai Mei. Ele encontraria, né, no caso. Essa cena tá filmada, se vocês procurar no YouTube vocês acham. Essa cena mostra o Bill em confronto com alguns outros aprendizes de Kung Fu. O Bill teria matado o mestre de um desses indivíduos e eles estariam buscando revanche. E nessa cena a gente teria a noção real das habilidades do Bill e o que ele é capaz de fazer. E o massacre. Mas aí vai ter aquele problema, vai sujar o Bill, Exato. que é uma coisa também que a gente não quer, né? E de certa forma, isso estaria muito antes, né? Seria realmente uma quebra, não só uma quebra pontual, mas depois você teria outras cenas do Bill em que reforçariam novamente o comportamento dele menos agressivo. Então realmente seria um anticlímax, né? Nesse sentido. Mudaria o tom. Mudaria o tom do que o Tarantino quer. E só pra completar, Rodrigo, essa cena aí, já com a informação, vou tentar falar antes do Caio, porque o Caio certamente tem essa informação. Essa cena que você falou aí do Esteban, ela foi filmada de fato no prostíbulo e as meninas eram de fato profissionais. Elas não eram atrizes. Tarantino foi em loco. Coisa de Tarantino. Mas eu acho, não discordo de você, tá, Rodrigo? Eu acho que serve pra isso também. Mas eu acho que essa cena, pelo menos eu não li exatamente dessa forma que você colocou. Antes dela chegar lá, ela introduz falando que o Bill, como qualquer pessoa solitária, não teve muitas figuras paternas, né? Ela fala isso. E uma das primeiras figuras paternas pro Bill, eu não sei lembro se ela fala se é uma das primeiras ou a primeira figura paterna pro Bill, é o Esteban. Ou a figura paterna. Não, ela fala que tem mais de uma, mas tem mais de uma. Ela fala assim, colecionou
falou figuras paternas, alguma coisa nesse sentido. Ah, tá. Mas eu acho que ela fala que a primeira foi o Esteban. A figura paterna, eu acho que normalmente quando você fala que alguém é uma figura paterna, você associa a alguém que você tem como alta estima e referência, né? É alguém que ocupa um lugar na sua vida, é um pai de família, alguém que criou outra pessoa. E pra todos nós, né? Pra quase todos nós, pai, de certa forma, é uma referência. No momento que ela mostra que a figura paterna do Bill é esse cara, essa cena tá falando sobre o Bill. Quem é o Bill? E ela dá uma dica que provavelmente o Bill é filho de uma dessas meninas. Assim, fica meio dúbio, fica meio subentendido, mas ele fala uma coisa mais ou menos nesse sentido, né? O Bill é fruto dessa violência contra essas mulheres. Exato, que é sim. perpetuada por ele, de outra forma, né? Ele é igual àquele cara, mas ele é um pouco menos agressivo. Então, eu acho que essa cena serve sim pra construir o Bill. Exatamente, pra construir o Bill. Não só a periculosidade, mas pra construir quão escroto ele é. Mais uma vez dizendo Quando isso. você encontrar o Bill, você vai perceber que o Bill é o pai da menina e você vai ter vontade de tirar aquela menina de lá, daquela casa. Então, o tempo que você passa naquela casa, você está associando com o Esteban. A parada do Esteban, ele tem lá, esqueci o nome do exército dele lá, que é feito dos filhos das prostitutas que trabalham com ele. Digno de Game of Thrones, né? E assim, Realmente. cara, não existe nada mais agressivo que você possa fazer com um ser humano, Sim. né, contra uma mulher, Ah, com certeza. escravizá-la sexualmente e se apropriar do filho dela. Isso faz um paralelo, eu acho, com o próprio Bill. Pra ela encarar esses dois lados, o Bill é mais gentil, mas é a mesma coisa que ele quer fazer no final com a Bibi. Não, eu concordo total. Assim, eu acho que você tá dando um subtexto pra essa cena e a justificativa que eu dei foi uma justificativa de parte De técnica. roteiro, sim, não, eu não discordo. Exatamente. Não, discordo, não, acho que é e isso faz mesmo. todo sentido o que você tá colocando, todo sentido. E eu até coloco mais um ponto que eu vou querer desenvolver um pouco melhor mais pra frente. Ele vai ficando cada vez mais asqueroso pra gente durante a cena, até o ápice ali, quando você vê a mina de fato com o lábio cortado. Fica uma sensação, cara, de que assim, noiva, corta esse maluco em dois, sabe? E ela poderia fazer isso, né? Ela poderia fazer isso por um sentido de, cara, aquele cara tem as costas quentes? Beleza, mas ela é foda, meu irmão, sabe? Corta o cara e vaza. Ela vai matar o Bill, o que quer matar esse cara? Ela né? vai matar o Bill, e aí você, pra mim, isso tem a ver com o arco dela. Ela não mata. Também. Né? Pra mim tem Sim. a ver com o arco dela. Também. Mas assim, pra puxar a última cena que eu acho que, como eu falei, que pode parecer um tanto solta e jogada, é a do Bud, na boate. No emprego, como segurança. Tu quer responder a americana, né? Eu tô respondendo a A gente americana. faz um corte e manda pra Vamos ela. marcar ela aí. Pega o arroba dela. É isso aí. Mas eu acho muito interessante porque eu, particularmente, sendo bem franco aqui, eu adoro o Bud. Provavelmente porque é o Michael Madsen que faz e não dá. Ele é Não muito dá. bom, Ele é né, muito cara, bom. cara? Ele é muito bom. Cara, ele faz uma limonada desses limões que é incrível, assim. No sentido, assim, pra mim, assim, o Bud, essa cena é interessante, assim, podia ser melhor a cena? Podia. Ela não é tão boa assim a cena, mas ela desenvolve não só o Bud, mas todo esse universo, esse grupo das víboras do Bill e tal. Por quê? Você percebe que o Bud, ele é absolutamente menosprezado por todos eles, né? Ele é o lixo da parada. É tipo assim, você tá aqui porque você é irmão do Bill, porque você é incompetente, você é um Exatamente merda. isso. Você é um merda. Tipo assim, a Ellie Driver, então, assim, cospe nele, né? Tipo, não é à toa que vai ver como ela vai matá-lo, né? Da forma mais vergonhosa, né? Mais humilhante. Então, assim, ele é tratado como se fosse excremento naquele universo ali. E como é que ele reage a isso? Ele reage fingindo desdém daquele universo. Então, quando ele vai conversar com o Bill, ele fala, aquela espada lá do Hattori Hanzo, leiloei, penhorei por $250 e tomei essa porra toda de cachaça. Foda-se. Tipo assim, esse universo merda que tu manda aí, sabe? Então ele finge um desdém, não só em relação ao universo, que não o respeita, mas em relação ao Bill, a todos aqueles, tipo, vive naquele trailer podre, tipo assim, foda-se. Só que é engraçado porque ele bota um pé no mundo real, assim como a Vernita Green também fez, né? Então ele vai ser o segurança. Só que o engraçado é como ele tem que ter um disfarce, ele tem que ter ali um personagem. Como é que é o personagem? Tão medíocre quanto. Ele se submete à mesma coisa. Ele se submete à mesma humilhação, sabe? Tipo, daquele chefe lá, daquele dono da boate, que ele poderia matar em 2 tempos, né? Tipo assim, ele resolve aquilo aí de uma forma, né, muito simples, mas ele não resolve. Então, assim, é engraçado porque é como se fosse um eco de um universo no outro, porque talvez ele se sinta assim, de fato, de alguma maneira, né? Ele se submete a uma humilhação que, de alguma forma, ele aceita. Ele concorda, entre aspas. E aí você vê, essas cenas, elas isoladas da conversa com o Bill e da boate, são boas, mas até então, beleza. Cara, essas cenas crescem muito quando você vê que ele guardou a espada. A cena cresce pra cacete. Você fala assim, caralho, ele guardou a espada. No fundo, ele respeita aquele universo e ele tem carinho pelo irmão e pelo ato do irmão, só que, tipo, ele guarda isso pra ele, porque ele é desrespeitado, ele é humilhado o tempo inteiro. Ele é insuficiente pra aquele universo, cara. Ele não
tem o É que fazer. foda, é irado. Tipo assim, então você vê um detalhe de você ver a espada, faz com que essas duas cenas ganhem muito valor. E aí vem a atuação do cara, do Madsen, porque ele consegue no olhar e na postura sempre parecer que ele tem algo pra falar e não fala. Ele parece sempre que ele esconde, guarda alguma coisa. Caraca, ele é demais. Não é demais? Ele é demais. Parece que tá com um negócio no ombro pra jogar. Parece que ele tá um negócio no ombro e aí ele fala, e aí ele vira e fala, penhorei, foda-se. Tipo assim, É aquela respiração cansada, assim. cara, ele faz uma omelete com esses ovos, que é incrível porque ele aparece pouco. Isso também é uma ferramenta do próprio personagem pra ele utilizar a favor dele, né? Exato, Porque exato. é assim que ele vai vencer a Beatrix. Exatamente, é uma furtividade dele, é uma manobra dele também. Ele vence ela. Vocês me encaram assim, me menosprezam? Beleza, tá E ele tranquilo. vence ela assim. Você tem essa cena pequena, que é essa cena, porra, da boate, sabe? Que é ridícula. Ele vai lavar uma privada, um negócio assim, tipo... Ridículo. E tá usando o chapéu, né? Tem o lance do chapéu, todo né? esse mock em cima desse Tu personagem. sente até pena dele. Tu fala, caraca, cara tirando o chapéu deu mó pena. Assim, porra. E cara, você vai criando uma complexidade nele quando, porra, ele vence a Beatrix. Quando ele apresenta a espada, sabe? E a forma que ele morre... Essa linha do chapéu não tava no roteiro. Essa linha do chapéu do dono da boate não gostar do chapéu. Mas parece que o ator chegava no set com o chapéu e o Tarantino zoava, não gostava e tal. Maneiro E aí demais, botaram isso na cena pra ele tirar a porra do chapéu. Aí ele botou a informação, agora estão empatados. Aí, ó. E o Bud fala também um pouco sobre essa cumplicidade masculina, né? Que, cara, a única declaração de amor que o Bill já fez na vida foi pro Bud. Pro único homem que é muito Pro cara, único homem que eu já amei. Só tem um personagem homem no filme, além do pai E fala um pouco sobre essa cumplicidade, né? Ele fala, eu tô fazendo isso por conta do meu irmão, que você fez com o meu irmão. E mesmo ele sendo um merda, o irmão dele tratando ele como um merda, ele ainda assim vai defender a honra do irmão dele. Que o próprio irmão dele não defende, né? Apesar de ele ser uma das poucas pessoas que conseguem ferir o Bill, né? Assim, no sentimento. Quando ele fala da espada, e eu acho que ele fala, né, claramente pra machucar o Bill, né? Ele consegue, né? Eu acho que ele dá, o Bill fica ali meio, né? Fica meio balançado. E sempre a ambiguidade, né? Ele feriu por quê? Porque o Bill se sentiu ofendido pelo ato de dar a espada né, como um ato de carinho, ou feriu por ele ter desrespeitado aquele universo em que ele manda. É sempre a ambiguidade disso, né? Só complementando esse universo em que você não pode demonstrar fraqueza. Claro. Oriental, né, amigo? Mitologia japonesa, né, irmão? Pistoleiros e Velho Oeste também, né, cara? O universo que se você demonstrar fraqueza, amigo, acabou pra você. O pessoal vai montar em cima e é isso aí, né? O Fábio falou uma parada que eu acho muito interessante. A noiva, ela comete vários equívocos, vários erros. Ela parece vulnerável porque ela enfrenta tudo, mas ela sofre. Caraca, o pão que o diabo amassou, porque ela realmente comete muitos erros, né? No Bud, por exemplo, de fato, ela não consegue nem prever, imaginar que ele tá a 3 metros da porta com uma arma, porra, esperando ela. É muito amadora a parada, né? Como ela faz. É amador, tipo assim, ela tá achando o quê? Que ele tá sentado tomando uma cachaça, ou que ele tá com uma espada na mão esperando pra um duelo, né, honrado, só não faz sentido, né? E ela comete em todos os duelos isso que eu acho interessante, porque mostra muito sobre quem ela é também. Ela quase morre pra Vernita, Ela né? quase morre pra Vernita porque ela não consegue prever que aquela mulher era uma mãe desesperada que vai fazer de tudo pra matá-la, né? Ela vai errar com a Aurane também. Caraca, realmente, Rodrigo, ela vai errar com a Vernita, sendo que ela já passou por isso no passado. E esse ponto, eu acho que há uma incongruência aí. É, bizarro. Se de fato ela fala lá, né? Quando há o flashback mostrando que ela faria qualquer coisa pra defender a criança que tava no ventre dela, pô, ela tinha que esperar. Ah, mas eu tenho uma explicação. Tudo bem. Eu tenho uma explicação pra isso. Gente, ela ficou 4 anos em coma, pelo amor de Deus, estão cobrando. Ela ficou 4 anos em coma. Porra. E ela enxergou a Vernita também como assassina que ela era 4 anos atrás, né? E ela continua errando. Ela vai errar com a Aurane. Ela acha que ela entrando naquele restaurante, cortando o braço, braço direito da Aurane, sei lá, ela vai conseguir o desafio, o duelo, e não vai conseguir. Tipo, na verdade, ela vai ter que enfrentar 80 pessoas. Que, na verdade, não era 88. Não era 88, né? Mas ela vai acabar... Ela poderia muito bem tombar ali. A Gogo dá umas porradas boas nela, por exemplo. Não, dá umas porradas. E ela ainda vai ter que enfrentar a Aurane depois de tudo isso. É. Olha o erro. A Gogo está em Battle Royale. Posso passar o Caio? Vai lá. Com informação? Pode. Haveria um capítulo aqui da irmã da Gogo querendo vingança com a noiva. Caraca. É nessa cena, inclusive, em que o carro, o Pussy Wagon, né? Isso? Pussy Wagon. Ele seria destruído pela irmã da Gogo. Então, por isso que você não vê mais o carro. Caraca. Entendeu? Tenho curiosidade pela cena, mas ainda bem que ela não tá nesse filme. Informação pra eu passar agora, finalmente. Ó, tô mais um na tua frente, hein, Caio? Quem interpretaria a irmã da Gogo? Uma atriz que também está em Battle Royale, que faz Battle Royale também, junto com a Gogo. Então, ele trouxe... Até imagino Ele quem traz seja. as duas do Battle
Battle Royale. Filme que a gente acabou de lançar também, tem episódio aí, olha aí, tá tudo relacionado. Acabou de lançar, acabou de falar. Episódio 67 do Enquadrado. E pra fechar, ela também vai cometer esse, entre aspas, um erro em relação ao Bill, no sentido de que ela entra completamente despreparada, né? Sem, assim, obviamente ela não conseguiria imaginar que o Bill, né, estava com a filha dela. Que o Bill é. Mas ela poderia muito bem imaginar que o Bill teria uma carta na manga, porque o Bill sempre tem uma carta na manga. Kill Bill. Né, o Kill Bill. Falou o nome do filme. E isso fala muito sobre ela, porque, tipo, a noiva, ela basicamente, ela é impetuosa e ela tá meio foda-se pro que vai acontecer com ela. Ela só não quer morrer antes de matar todo mundo. Mas se ela, como ela vai chegar no final, amigo, não importa. Então ela vai chutar a porta, entrar e ver o que vai acontecer. E praticamente ela vai quase morrer em toda a luta que ela participa. Por essa impetuosidade, responsabilidade, assim, confiança, talvez, extrema nas habilidades dela, né? Mas fala sobre o personagem, é interessante os erros dela, né? Deixa ela mais vulnerável. Está aqui no volume 2 a cena que é talvez a mais problemática, talvez não, certamente a mais problemática, e que traz uma questão muito forte aí, envolvendo a Uma e o Tarantino, e que fez com que esses dois indivíduos não conversassem durante muitos anos, né? O Tarantino exige que a Uma Thurman faça a cena do carro em alta velocidade ali, pela aquela pista sinuosa, e ela tava muito insegura em fazer, ela queria que o dublê fizesse, mas como tem um take que pega o rosto dela, né, com o cabelo, né, voando, o Tarantino praticamente exigiu que a Uma Thurman fizesse a cena. Ele insistiu muito com ela, né? Insistiu muito, ele defende que ele queria muito e que ele, né, insistiu bastante, ela acabou cedendo nesse sentido, ela bateu de carro. Ela bate de carro, ela machuca, ela tem uma concussão, ela machuca pescoço, joelhos... Tem uma concussão séria, machuca o joelho... E cabeça, né? E a cabeça. Basicamente isso. Esse fato faz a relação dos dois ficar muito estremecida. Por que será, né? A Uma Thurman, ela queria processar, né, os produtores envolvidos, e ela não tinha esse material. O material dessa filmagem, essa filmagem existe, e a Uma Thurman botou nas redes sociais dela há alguns anos atrás. Você consegue ver, é de certa forma forte até, né? Realmente mostra o pescoço dela, né? O impacto disso. A relação dos dois melhora porque quem consegue isso, depois de muitos anos, é o próprio Tarantino. O próprio Tarantino entrega essas filmagens pra ela, então a relação dos dois fica um pouco melhor. Na época ela era até casada com o Ethan Hawke. O Ethan Hawke vai tirar, entre aspas, satisfações com o Tarantino. Então a coisa, realmente a amizade dos dois ficou muito comprometida. E isso só mostra um pouco de como é o processo desse filme. Esse filme, pra acontecer, realmente ele é um filme que, se a gente tá falando aqui que o Bill é um abusador, né, de categoria maior, o que essa mulher, atriz, passou pra fazer esse filme, também, de certa forma, reflete um pouco dessa história, né? Reflete um pouco. A gente comentou lá no volume 1 dos métodos métodos aqui, entre aspas, né, que o Tarantino usa pra extrair o melhor da Uma aqui nessas cenas e tal. E além disso, a gente tem que lembrar, né, a gente também comentou isso por alto lá no volume 1, mas isso vem, né, por que o Tarantino entrega pra ela essa fita, né? Isso veio lá mais ou menos em 2018, quando teve a denúncia do Harvey Weinstein, que é um dos fundadores da Miramax, foi um dos produtores, produziu alguns filmes importantes, né, e produziu o Kill Bill, e ele foi um dos responsáveis por não deixar essa fita sair dali do estúdio por tentar abafar o caso. E tem inúmeras denúncias dele de abuso sexual. A Uma tem algumas denúncias, não de abuso. A Uma denunciou ele por assédio sexual. Depois. Né, ela relatou que ele... isso foi um pouco depois das gravações do filme, não foi durante. Isso. E ela denunciou ele por assédio sexual, né, junto com diversas outras atrizes, né, e o Tarantino, ele vem nesse momento e entrega pra ela a fita. Isso não apaga o que ele fez lá na época, né, mas eu acho que ele aqui até se posiciona de uma forma muito interessante. Ele entrega a fita pra ela, sabendo, e ela fala isso, né, ela fala, olha, ele me entregou a fita mesmo sabendo que ele pode ser penalizado. E eu gosto da frase que ele fala, ao pedir desculpa pra ela, que ele fala o seguinte: eu disse a ela que ficaria tudo bem, que a estrada era reta. Disse que seria seguro, e não era. Eu estava enganado. Não obriguei a entrar no carro. Ela entrou porque ela confiou em mim e acreditou em mim. Então, assim, eu gosto que a sutileza dessa frase dele é ele falando, olha, foi pior do que se eu tivesse obrigado. Pelo contrário, foi porque ela confiou em mim. Ela achou que, né, ela criou confiança em mim e ela fez isso. Tipo, um amigo meu, né, pensaria na minha proteção em primeiro lugar. Exatamente. Porque de fato essa era a relação dos dois, né? Então é muito natural que ela
né, ó, beleza, você tá achando que é seguro? Eu vou. E ele fala sabe? que esse é o maior arrependimento da carreira dele e tal. De novo, não apago o que ele falou, mas assim, eu acho interessante a forma que ele se posiciona com isso, apesar de ser alguns anos depois, né? Mas, e tanto que ela desculpou ele, eles hoje têm uma boa relação, vez ou outra surge um rumor aí de que o Bill volume 3, dos dois conversando e tal. Mas assim, é importante, eu acho, a gente colocar isso, né? É preciso relembrar essas coisas, né? Porque isso ocorre muitas vezes em Hollywood, né? É habitual em Hollywood, na verdade. Habitual, infelizmente. Então... Na verdade, se você pensar alguns poucos anos atrás, não era nem habitual, era a regra, sabe? Era a regra, era o abuso extremo, sem qualquer tipo de preocupação, né? É isso, cara, é terrível. E eu acho tão engraçado, né, como esse filme ele vai ser... Eu tinha até comentado no primeiro que a gente fala, né, que muita gente agradece a Uma por ela ter feito esse filme, porque ela é um símbolo muito bom pra aquele momento, sabe? Eu acho que esse símbolo tá até um pouco ultrapassado já hoje, sabe? Tipo, ele envelheceu um pouco, mas ainda assim ele foi um símbolo muito importante na época e muita gente agradece a Uma Thurman e ela constrói a noiva, sabe? Tipo, ela é muito responsável pela construção da noiva nesse filme, no roteiro dos dois filmes da noiva, né? E a galera agradece muito ela e é tão interessante que é um filme que justamente vem pra colocar todos esses debates que a gente tava tendo, né? Ali em pauta, né? Ele vem pra matar alguns estereótipos de Hollywood aqui, sabe? Na frente da tela, sabe? Mostrar quão frágil eles são. E no fundo tá acontecendo nos bastidores, né? Os velhos estereótipos, as velhas manias, os velhos abusos. É muito contraditório, né? O filme que o Bill faz exatamente isso. Ele não obriga ela a fazer nada. Ele convence ela a fazer tudo, né? No geral, né? Ele não precisa obrigar ele, porque ele convence ela, né? Ele vai, né? Dando confiança pra ela pra fazer as coisas. E é a mesma coisa que o Tarantino fez com ela, né? Segundo as próprias palavras dele, né? Então é muito contraditório. E você vê, né? O Pai Mei é um grande escroto, irmão, sabe? Porra, Tipo, o Pai Mei não presta, né, meu amigo? o Pai Mei é mais um desses símbolos, Mas sabe? aí ele tá dentro de um estereótipo muito mais consolidado, né? Ah, mas aí é legal. Aí é legal, Não, tô falando né? que é legal. Não, tô falando E que é ele legal. mereceu como ele morreu. Porque eu tô falando assim, você reconhece no Pai Mei essas características, quer dizer, ou não necessariamente você, mas o grande público reconhece que o Pai Mei é um escroto de maneira muito mais fácil do que o Bill, entende? Então há uma construção aí e que de fato conversa muito com a nossa realidade, porque toda essa galera aí que você escuta nas reportagens, você vê o cara que agrediu, que, né, cometeu feminicídio, cara, pra sociedade, você vai ver lá relatos que o cara era um gentleman, que o cara era, mas que dentro do ambiente fechado era, sabe, um agressor de fato. Impressionante como esse filme acaba acertando num alvo de um tema que 20 anos depois a gente ainda tá, de certa forma, falando, sabe? É impressionante. O Tarantino acertou a própria bunda, acertou a própria testa com a flecha dele. Foi na própria testa dele. E ele Essa até, que é a ele até verdade. comenta isso, que ele fala, eu me arrependo muito de não ter falado sobre eu sabia das coisas que o Harvey fazia. Pô, irmão, né? Podia ter falado mesmo, né? Pessoas esperar 10 anos sair a público É foda, pra é foda. o negócio bombar pra tu falar, realmente, né? É foda. Mas enfim, né? Tá aí. Bem, batemos no Tarantino, foi merecido, mas deixa eu fazer um elogio a ele agora. Vamos assoprar. Cara, ele realmente é genial, né, no cinema dele, né? Eu acho que tem, como a gente falou no primeiro programa, né? Quando você fala um filme que ele é estruturado ao redor dos duelos, os duelos têm que ser bom, sabe? Eles têm que ser foda, sabe? Não só o duelo como ação, mas tudo que tá ao redor. Tudo que tá ao redor tem que ser maneiro. E eu acho que ele consegue, sabe? E pra mim tem até uma história. Ele consegue fazer com que, consciente ou inconscientemente, ele consegue comunicar muito sobre os personagens por meio do cenário e da dinâmica do duelo em relação a esse cenário, sabe? Eu vou até resgatar um pouquinho os dois primeiros duelos pra gente entender melhor esses dois últimos, né? Falei no primeiro programa, o primeiro duelo que nos é apresentado é na casa da Vernita Green, né? E aí, qual é o cenário? É uma casa de classe média, muito limpa, muito organizada, e aquilo ali fala muito sobre a Vernita naquele momento, né? A Vernita naquele momento, ela é uma pessoa, uma mulher que tá tentando se encaixar naquela casa, né? Ela quer ser aquela casa, aquele universo, aquele mundo em que é organizado, é limpo, é médio, é ordinário, sabe? E aí, pra mim, é por isso que vem a beleza do cinema, que a gente fala da mise-en-scène, né? Tudo que tá ao redor ali comunica muito o íntimo dessa personagem, porque quando algo resgata a assassina que ela sempre foi, ou que ela guarda ainda, há um choque tão poderoso entre o mundo que ela quer se manter presa, o mundo que ela quer manter, que é esse mundo, né, onde ela é esposa, ela é mãe,
ela trabalha, o choque é tão grande que esse mundo vai ser destruído, demolido. E o Tarantino faz questão de mostrar, cara, o vidro quebrando em cima do carpete, sofá rasgando, a estante caindo, tudo destruindo, porque isso tá desmoronando aquele universo em que ela tenta se encaixar e não consegue, né? Não vai conseguir. Talvez até consiga, mas enquanto não tiver nenhum tipo de estímulo do universo que ela viveu durante tanto tempo, que é o universo do Bill. Isso cria uma contradição uma dissonância muito grande com o duelo final com a Lorraine do primeiro filme. Olha como é diferente. É um cenário lindo, harmônico, belo e frio. É a Lorraine, é a própria Lorraine. O que eu acho interessante é que, assim, olha a diferença de duelo. O duelo com a Lorraine, ela quase não afeta o cenário, quase não quebra, não desarruma, sabe? Ele acontece nesse mundo. E não só isso, ele acontece com uma personagem que ela aceita esse mundo. Ela sabe o lugar dela. Ela é uma samurai, ela é a líder da Yakuza e ponto final. Ela tá muito bem resolvida. Cara, a única coisa que traz algum estranhamento naquele duelo, basicamente, é o sangue sujar a neve branca, sabe? Tipo, é harmônico, é fluido. Não só porque as duas se aceitam como são naquele momento, se respeitam, mas fala sobre a Lorraine, cara. Não há conflito ali nela. E há essa beleza fria que é a própria Lorraine. Quando você pega esses dois cenários desses dois duelos de agora, você tem, né, basicamente o duelo da noiva com a Ellie Drive. Aí eu acho uma ironia muito legal. Eu acho o melhor duelo. É o melhor duelo. É o melhor duelo. É o melhor duelo. É foda, porque assim, quando você olha a Ellie Drive, ela é elegante, sofisticada, né? O carro é foda, ela se veste bem, ela parece ter muito dinheiro. Tanto é que ela leva 1 milhão pro Buddy como se não fosse nada. Ela não precisava matar o Buddy. Tava na cara que ela não precisava. Ela mata, tenta ali meio que incriminar a noiva usando uma mamba negra, mas ela gosta daquilo. Ela menospreza aquele cara. Por quê? Aquele trailer e o Buddy é tudo que ela odeia. Ela menospreza aquilo de tal maneira que aquilo é podre, é pobre, é imundo, é sujo, sabe? Ela menospreza aquilo. Mas o interessante é que, assim, olha só, quando você fala sobre o último duelo de um guerreiro, né? O último duelo é muito significativo, né? Normalmente no cinema, né? O último onde ele morreu, onde ele foi derrotado por fim na sua vida, né? Diz muito sobre quem ele é. Onde ela vai ser derrotada? No próprio trailer, né? Ela vai ser derrotada nesse cenário imundo e sujo que ela tanto odeia. Cara, a noiva vai esfregar a cara dela na privada. Na privada, amigo. Vai ter umas paradas nojentas na cara dela. Por quê? Porque ela é isso. Ela é mais baixa do que o Buddy. No fundo, ela é aquele cenário representa o que ela é. É um duelo feio, espalhafatoso. Olha como é que vai a noiva. Cara, a Beatrix vai suja, porra, ela acabou de sair literalmente da cova e vai lutar com ela, porque é isso que a Ellie Drive merece. É o suficiente pra vencê-la, porque ela é baixa. Ela vai matar o Buddy com veneno, que teoricamente na mitologia japonesa é a forma mais baixa de você matar alguém. E também o Pai Mei. Pai Mei merecia. E se você parar pra pensar, todas as vezes que aparece ela matando alguém, é por veneno. É por veneno. Né? Meio que a especialidade dela é essa, a especialidade dela, isso já mostra um pouco de como é a personalidade. A personalidade dela. Então acho que fala muito, né? Fala muito. Tanto é que a noiva não vai nem matá-la, né? Só tira o outro olho e deixa ela lá. E aí você tem o duelo final. O duelo final, cara, com o Bill é no lar do Bill. É um lugar também harmônico, bonito, aconchegante. Eu acho que essa palavra é foda. Aconchegante. É o único lugar onde o Bill é quem ele é, sabe? De verdade. É onde ele pode se permitir ser quem ele é. É onde ele cuidou da filha dele. Doido ou não, é onde ele cuidou da filha dele. É lá que é o duelo final. Quais são as escolhas do Tarantino? É um duelo gigante, palhafatoso, épico? Não. É pequeno. É rápido. É contido. Quase não tem sangue, quase não tem corte, não tem choque. Não tem. Não tem, né? Não tem. É limpo demais. Quase não tem sangue. Por quê? Porque, bem ou mal, a noiva, ela quase se arrepende do ato final. É um ato dela que ela faz porque ela tem que fazer, né? Não é só pra finalizar a vingança. É porque ela sabe que é a única forma que ela tem de se libertar do Bill e do que ela foi, do que ela era, né? Então, assim, olha a diferença das escolhas do cenário, das escolhas do duelo. O Tarantino é foda. Trabalha a mise-en-scène só como Mas ele, sabe né? que, pô, acho maneiro essa ideia da morte do Bill ali, sabe? Porque, além de tudo, né, tem esse arco que parece que vai se transformando o que é matar o Bill pra ela, sabe? Durante a conversa do Bill, o duelo deles começa na conversa, né? Ele começa um duelo que não é um duelo de espadas, é um duelo de palavras, né? Exatamente. É um duelo de motivações, sabe? E durante esse duelo existe um arco da personagem percebendo que, tipo, o motivo que ela precisa matar não é vingança, é sobrevivência. E até mais, né? O Rodrigo falou lá atrás do figurino, né? Que ela tá
não tá montada, mas, cara, eu acho que nessa parte é a parte que a Beatrix, ela tá mais montada, porque parece que ela tá com roupas comuns, né? E ela tá com roupas, né, mundanas, mas se você olhar, ela parece uma samurai de fato. Ela tá com uma calça... Parece aqueles kimonos, né? Parece um kimono, ela tá com a espada... Cara, ali, ela chegou pro confronto final absolutamente preparada. Ela pode estar sem traje, mas, cara, por dentro ela tá modificada. E o figurino mostra isso, ela tá podendo usar uma roupa comum. Mas, cara, ela tá usando essa roupa comum, mas você tá enxergando ali, cara, a guerreira em plenitude, cara. Mas aí, diferente nesse duelo final com o Bill, eu acho que ela é um pouco diferente do estereótipo desse samurai frio e calculista, que eu acho que é justamente o oposto disso, né? Eu acho que o arco da noiva, não só no volume 1, né? Assim, aliás, não só no volume 2, pegando todo o filme, é justamente esse arco de aceitação de quem ela é, né? Primeiro, entender quem ela é, né? Entender qual é o propósito dela e entender o que ela deseja pra vida dela. Afinal de contas, ela só queria ser mãe. Quando ela perde esse propósito, ela fica sem chão, né? Quando ela acorda depois da traição, ela fica sem chão. E eu acho que todo esse... É curto, né? Eu acho uma pena que seja curto. Eu queria que fosse um pouco maior essa relação, esse encontro dela com o Bill, pra gente ver desenvolvendo um pouco melhor isso. Mas é esse momento dela, entendendo toda a jornada que ela passou, tentando entender o que ela quer ali e o que ela precisa fazer pra chegar no objetivo dela. Cara, mas é uma cena que, assim, tirando desse mundo fantasioso, cara, eu achei ela plenamente incrível no mundo real. E isso, pra mim, me soa muito... Ver essa cena me soa muito agressivo, assim. Eu não tinha essa memória, sabe? É muito agressivo, eu também não lembrava disso. E ali, ela calculando, tipo, eu quero minha filha, eu quero ser mãe dela. E esse cara tá aqui. Mas, assim, quem é esse cara pra mim? O que ele é pra mim, né? Porque eu só quero matar ele. Mas será que é isso mesmo? Que eu só quero matar ele? E, né? Eu sinto que ela tá fazendo esse cálculo... Por que mesmo que eu quero matar ele? Por que eu não fico aqui com a minha filha, né? Não. Tranquila aqui, nós dois, né? Que ele é o pai da criança, afinal de contas, né? Acho que todo essa jornada da noiva é pra ela entender que ela não precisa do Bill. E pra ela entender quem é o Bill. E eu fiquei muito assim, porra, mas assim, como é que ele mostra isso, né? Nessa cena. E me chamou a atenção, até de forma despretensiosa. Logo assim que ela vai deitar com a Bibi, toca uma música, um jazz super levinho, assim. É a música que toca naquele filme que a gente gosta, Exatamente. Eu fiquei prestando atenção na letra, eu falei, pô, mas eu conheço essa letra de algum lugar. A gente conhece essa música, né? Do Titane. Titane, exatamente. Da Júlia Ducournau. Da Júlia Ducournau, exatamente. Caraca. Essa música é uma música foda que toca no Titane e fala um pouco sobre essa mulher, né, que é um pouco misteriosa e que, né, decepcionou esse protagonista, só que não é a música original. A música original é a She's Not There, do The Zombies, é a que toca no Titane. Só que ela tá com um mashup com uma música chamada St. Louis Blues, que é de um cara chamado, que é considerado o pai do jazz, que é um cara chamado W.C. Handy. W.C. Handy, né? É uma música que fala sobre uma mulher que sente falta, não é que ela sente falta, mas ela é menosprezada pelo marido, ela considera ele um cara frio, que ele tem outros objetivos e que ele não olha pra ela. E essa música ela fala, meu homem tem um coração como uma rocha lançada no mar, né? Que eu acho uma frase super forte, que mostra o quão frio ela tá falando dessa pessoa. Então a gente tem uma música que fala sobre uma mulher misteriosa e que ela traiu esse protagonista, né? Traiu esse eu lírico da música, ela ferrou com todo mundo em volta dele, e ao mesmo tempo a gente tem uma música que tá junto aí, que é uma música que fala o quanto a mulher sente falta desse homem, quanto esse homem trata essa mulher. O quanto ele falta com ela, né? O quanto ele falta com ela. Quanto ele falta com ela, o quanto ele menospreza ela. E pra mim esse mashup, essa música não tá aí à toa. Ela fala pra mim tanto de ela aceitando que ela amava o Bill, ela entende que ela amava o Bill, ela sente falta que ele retribua esse carinho que ela tem por ele, porque por ela teria vida com o Bill, só que ela entende que não dá. Então é esse lamento dela, mas ao mesmo tempo ela aceitando que ela é essa mulher misteriosa e essa força. É como se esse mashup tivesse acontecendo na cabeça dela, um duelo que tá ocorrendo na cabeça dela de pensamentos, Exatamente, né? Eu acho que demonstra o que ela tá sentindo, né? Ela tá aceitando que ela é essa força vingativa, que ela criou
rumou tudo aquilo ali pra chegar no Bill, né? Ela tá se entendendo dessa forma, né? E a gente que faz análise aí, né, Fábio? A gente sabe que a gente tem que aceitar o nosso lado mal, a gente tem que entender e aceitar o nosso lado mal pra tentar melhorar, né? E eu acho que ela tá passando por esse processo. Ela tá entendendo quem ela é, mas ela tá entendendo que o Bill não tá ali pra cumprir o desejo dela, né? Então, eu acho que essa música fala muito sobre esse sentimento dela se entendendo. O arco final, pra mim, dela, ela fala, antes eu era só uma mulher, e agora eu sou uma mãe. Ela entende o que ela quer pra vida dela, o que ela quer pro mundo, né? E pra mim, esse arco todo é esse dela se entender, se descobrir como mãe, né? E é assim que ela termina, né? Uma parada que eu acho que é muito bonito é que, assim, a morte do Bill é uma morte, na verdade, é quase que um privilégio dele frente à vida que ele teve, né? A morte dele. Ele morreu com o golpe mais secreto do mestre dele e morre de uma forma limpa, rápida, né? Sem dor. Só que essa morte não fala sobre o Bill, fala sobre a noiva, fala sobre ela, né? Porque, e aí tem muito o que o Kai falou. Primeiro ela aprende um golpe que ele não aprendeu e ela não fala, talvez por duas questões, né? Uma por confiança, desconfiança, mas também talvez pra não humilhá-lo. Talvez pra não colocá-lo ele numa situação desconfortável, né? Um cuidado que ela teve em relação a ele. E é legal você perceber, e aí, porra, o Caio falou, quando ela entende, né, que de alguma forma ela o amou, ainda há aquele amor ali com ela, e inegavelmente ele é o pai da filha dela, é o pai daquela menininha ali, ela concede a ele essa morte indolor. Ela concede a ele essa morte no aconchego do lar dele, de uma forma limpa, de uma forma sossegada, em que ele pode caminhar em direção ao céu, ao quintal, à grama macia, sabe? Então eu acho que fala muito dela. Essa é a verdade, esse final. Não fala do Bill, a superação, né, dela em relação à vitória dela em relação ao Bill, quando ela é sincera com os sentimentos dela. Porque o Bill nunca foi. O Bill só usa as pessoas, né? O Bill só vê objetivos, né? E ela não. Ela conseguiu entender quem ela era, né? Ela conseguiu se aceitar quem ela era e melhorar, né? E ir pra outra vida, né? Tentar uma nova vida, né? Então, acho que é essa vitória moral, digamos assim, dela, né? Não é moral, mas... E ainda cria um paralelo muito foda com a cena em que o próprio Bill tá explicando como o Pai Mei é. E aí ele fala, né, que o Pai Mei, ele vai ser pior com ela porque ela é mulher, ela é americana e ela é branca, né? Loira. Caucasiana, que ele fala, né? Caucasiana, mulher americana. Justamente é ela que vai ser a melhor aprendiz do Pai Mei. Exato. Algo que ele não foi capaz de ser e ele menospreza ela também, sabe? Em algum nível. Porque ele é o Bill, né? E sabe? Então quando ela apresenta isso pra ele, ainda é mais um golpe nele, sabe? Além do golpe, é mais um golpe. Ela venceu o Bill de todas as formas, né? Ela venceu o Bill várias vezes na mesma cena. Ih, é muito foda. Na técnica, emocionalmente, psicologicamente, né? E assim, do que a gente vê do Pai Mei, parece que ela foi a única que de fato foi humilde, né? Foi a única discípula dele que de fato foi humilde. Tanto que ele ensinou pra ela foda. A técnica secreta. E esse filme cumpre um papel importante aí, que é acabar com o estereótipo do idoso sábio. Exatamente. Isso aí é fundamental. Aí. Cara, pra mim, assim, esse final, ele fecha... O Caio falou muito sobre isso, né? Sobre esse fechamento dela, né? Qual é o arco? A gente começou a falar isso lá no primeiro programa, né? Que arco é esse, né? Eu cheguei a mencionar que no primeiro filme o arco, ele tá se estruturando e ela vai terminar com uma grande guerreira, né? No primeiro filme. O Tarantino é inteligente em fazer duas coisas, né? O primeiro filme, ele vai começar basicamente com ela morrendo, né? Ela vai ser assassinada pelo Bill. E aí ela acorda de um coma depois de 4 anos, né? Vê que a bebê não tá ali, entra em desespero. É interessante você pensar o seguinte, aquilo ali é um renascimento. Ela foi morta de fato. Um tiro na cabeça mata. Ponto final. Mas ali quem morreu foi a Arlene. Foi aquela projeção que ela teve, aquela personagem que ela criou pra tentar viver nesse mundo longe do Bill. Ali foi ali essa parte dela que morreu de fato, né? Morreu. Um tiro na cabeça mata, né? Quem sobrevive ali é a Beatrix. É a assassina. Que quando percebe que não tem mais a bebê no ventre, ela vai simplesmente traçar uma missão de matar todo mundo que fez aquilo com ela. Então ali ela é a Beatrix, que vai chegar no seu ápice ali no final do primeiro filme. Só que no segundo filme, ela também morre. Um tiro no peito mata. Um tiro de escopeta no peito mata. Sem colete, sem nada, mata. Ponto final. Ela é enterrada e ela renasce. É um tiro de sal, né? Não. De sal. Mas é a simbologia total. Simbologia, né? Mas claro. até a simbologia, ela ainda é enterrada. Sim, ela ainda é enterrada e sai da cova. Quem morre ali é a noiva. Quem morre é a noiva. A noiva, exatamente, né? Então você tem a primeira a morrer, a Arlene, ela fica como assassina, na verdade a noiva, né? Nem a Beatrix, né? É a noiva, de fato, né? Que fica como assassina, que vai ter o arco como um arco de vingança. E quando ela leva o tiro no peito da escopeta, morre a noiva. E vem quem? Vem o que resta, o final
final, a essência, o que sobrou, que é a Beatrix. Esse é o arco final. Tanto que o nome Beatrix Kiddo só é falado depois da cena do caixão, depois que ela é enterrada. Exatamente. É a primeira vez que a gente Exatamente. ouve. Antes até chamam ela de Kiro, né? Em algum momento ele fala Kiddo, mas Kiddo parece que tá chamando de criança, né? E a gente sabe que esse de fato é o nome dela com a cena da escola maravilhosa. Exatamente. E aí, olha que detalhe interessante. Quando morreu Arlene, um tiro na cabeça, e vem a noiva, no primeiro filme, ela matou quem? Uma centena de pessoas? Ela mata uma centena de pessoas. Nesse filme, ela matou uma pessoa. Ela só matou o Bill, cara. Ela não matou nem a Ellie Driver. Ela não matou a Ellie Driver. Ela não matou o pai do Bill lá, É verdade, Rodrigo. o maluco Caraca, escrotão. é verdade. Ela mata o Bill. E ela mata da forma mais limpa possível. É verdade. Esse filme de verdade é Kill Bill. Esse filme de verdade é Kill Bill, exatamente. E aí, pra mim, conclui-se isso com tudo que vocês falaram, no sentido de que ela se encontra ali, ela se resgata, porque eu acho que o grande ponto é esse. Como é que termina o filme? Ela basicamente em posição fetal, indo na essência da essência dela, de uma Beatrix antes de tudo isso, antes dela encontrar o Bill, antes dela matar tantas pessoas, antes dela ser essa noiva, antes dela ser todas essas personagens que foram morrendo ao longo desse arco, né? Ela tá na essência dela, em posição fetal, é uma Beatrix lá de trás, sabe? É uma Beatrix novinha. E é um novo renascimento também, né, É um Rodrigo? novo renascimento. Morre a Beatrix e nasce a mãe. E nasce a mãe. Né? Tanto que o nome no final dela é mãe. Exatamente. O que me pega nessa cena é ela abraçada, ela não tá só na posição fetal, ela tá abraçada com um urso de pelúcia, né? É como se ela tivesse, me vem o fechamento de que a gente não tem essa ideia, né? De quando ela entrou na vida de ser uma assassina, né? Quando ela teve de fato essa transformação. Mas me remete a uma infância que, porra, ela resgatou, talvez. Pelo discurso de super-homem que o Bill apresenta, ele atribui isso a um início da vida dela, né? Então, basicamente, ela deve ter entrado muito nova mesmo. Tem uma questão ali com relação, talvez, a um resgate de uma infância que ela não teve. E agora ela entra numa nova jornada, né? Que é, de fato, a maternidade. Então, o filme fechar com a cena dela com a filha é muito importante. Porque ele poderia encerrar realmente só no júbilo dela ali, no fechamento da questão. Ah, mas o Tarantino, ele dá a morte e dá o renascimento sempre, né? E eu acho que eu acho bonito é que ela é a única que não fugiu. E se você parar pra pegar e analisar, né? A gente já falou aqui várias vezes com quem ela é, né? Sem fugir do passado dela. Eu acho um encerramento de arco, é lindo. maravilhoso assim, pra essa ela personagem, perceber cara. que matar, cara, isso é muito foda, né? Ela começa um ato de vingança contra o Bill por raiva e ela vai terminar percebendo que na verdade é inevitável, porque ela precisa extirpar essa última parte, que ela tá presa, sabe? Tá amaldiçoado. Nunca vai deixar de ter sido uma assassina, mas ela entende que ela pode ser outra coisa. E o discurso do Bill é o oposto. O discurso do Bill é um discurso não conformista, mas de atribuir cada pessoa tem um papel na sociedade e ela tem que ser cumprido, né? E ela quer quebrar totalmente o estereótipo. Esse fechamento de arco, ele é muito bem sucedido, mas ele é difícil, porque como é uma parte 2, e aí se a gente for pegar só vamos pegar a parte 1, a história começa de fato com a premissa inicial e você vai ter um arco de personagem que ele vai apresentar uma evolução, mas ele vai ser interrompido pro segundo filme começar. Só que o final do arco do segundo filme, você só tem a noção de completude se você acompanha o início do primeiro filme, né, no primeiro arco. Então, normalmente, continuações, né, que seguem essa premissa de ser uma história absolutamente após o primeiro filme, tem essa dificuldade. Você precisa começar, né, ter um eixo inicial para que você tenha um desenvolvimento de personagem no final que seja perceptível. E o Tarantino consegue isso aqui. Você consegue perceber a evolução de personagem. Tanto se você pegar parte 1 do primeiro filme e o final, né, a parte 2, o final, mas você também consegue perceber uma evolução se você acompanhar só a personagem no parte 2. Você consegue perceber esse arco de evolução. É uma questão bastante complexa, bastante difícil, e que de certa forma ele resolve muito bem aqui, né? Então tem duas jornadas do herói. Cada filme é uma jornada, são etapas da jornada do herói, né? E eles acontecem em cada filme de forma separada. A batalha final, né, o encerramento tá nos dois filmes. E o incrível desse roteiro é que ele funciona tanto, como você falou, existem duas jornadas do herói diferentes, a da noiva e da Beatrix, mas também tem uma jornada completa, né, da mãe, né? Então você consegue dividir esses filmes e aplicar a jornada do herói ali, mas também consegue aplicar a jornada do herói etapa por etapa no todo. Então, pô, isso é muito maneiro. Sim. Inclusive, tá disponível na Amazon o corte do filme, né? Que, na verdade, não é o corte, né? É o filme inteiro, as 4 horas, né? O filme como ele foi idealizado. Então, você pode ver na Amazon as 4 horas de Kill Bill, aí sem volume 1, sem volume 2. É o filme inteiro. Cara, eu lembro que criticaram muito, porque vocês mencionaram o discurso do Bill do Super-Homem, né? Foi muito criticado esse discurso, né? A galera rejeitou, porque muitos defenderam que, na verdade, aquilo são palavras do Tarantino na boca do Bill. O Bill não falaria daquela forma, não teria, na verdade, essas referências de HQ. Eu acho que pode até ser, mas eu vou te falar que eu gosto do discurso.
discurso. Assim, eu acho ele um tanto pouco sábio Calma aí. na boca do Bill. Rodrigo, a galera tá falando que o Bill não teria referência de HQ, sendo que o Bill é um cowboy espadachim. Pois é, Ele é um pois é. mestre de Kung Fu que atira... O tocador de flauta que atira o saque mais rápido do oeste. Sabe, tipo, no fundo ele é um cara obviamente superficial, porra. É A galera porque eu não vou falar isso. sobre isso no final, sabe? Ele inventou, Rodrigo, o super soro da verdade. Exato, a Ele galera é inventou. maluca. Isso é uma maluquice. Ele inventou. No fundo, eu gosto do discurso dele. Independente se o discurso tá um tanto superficial ou pouco profundo pro Bill, eu acho que ele é um cara superficial sim, ponto final. Mas eu acho o ponto assim, pra mim é legal por 2 pontos, assim. Parece o Bill tá no lar dele, no refúgio dele, e ele tá revelando ali, não deixa de ser uma certa vulnerabilidade, sabe? É o Bill de criança, cara. Tipo, é o Bill adolescente. Ele também tem isso. Ele só falaria isso com ela. Parece que é tipo assim, quando ele fala assim pra ela assim, ó, você sabe, né, que eu gosto de HQ, só ela saberia disso. Ele não ia contar isso pro Bud. Ele não ia contar isso pra Ellen Drive, sabe? Então, assim, eu acho que é um momento não deixa de ser íntimo, que cria a analogia que o Tarantino quer falar, né? Óbvio, que o Tarantino queria. É óbvio. Eu acho que funciona. Encaixa. Mas de qualquer forma, por quê? Porque esse filme já é essa farofa, né? Porque o Tarantino, ele resolve pegar todos os elementos que fizeram parte da construção dele, misturar e criar esse mundo, sabe? Onde, de fato, o Bill pode ser o cowboy, saque mais rápido do oeste, espadachim, mestre Kung Fu, sabe? Tipo, que fala japonês, cantonês, chinês, sabe? Mandarim. E que bate de frente com o Pai Mei. Que luta com o Pai Mei. Então, esse personagem, ele... Gente, se alguém cobrar que o discurso dele tem que ser coerente, ele não pode falar de HQ, é sacanagem. O filme começa com citação de Star Trek, Klingon. O volume 1. Citação Klingon, cara. Porra. Mas de qualquer forma, sabe, eu acho que também esse filme, ele é esse exercício do Tarantino de jogar todas as referências que ele tem, tudo que ele mais gosta do cinema, tudo que fez ele gostar de cinema, ele joga tudo aqui, ele trabalha tudo isso pra depois ele deixar isso aí pra trás. E por isso, pra mim, que o Bill é tão divisor de águas na carreira dele, porque depois que ele utiliza isso tudo, ele vai desconstruir isso. Aí ele vai desconstruir o cowboy, né, um pouco lá em Django, né, ele vai desconstruir o Bruce Lee lá em Era Uma Vez em Hollywood, desconstrói também o cowboy lá em Os Sete Odiados, né? Os Oito Odiados, perdão. Os Oito Odiados. Então eu acho que, tipo, é o momento dele chegar e falar, pô, beleza, agora que eu realizei meus desejos. Ele mistura gangster, né, Yakuza. Porra, é tudo, cara. Então é uma mistura muito foda de tudo que é referência dele, pra agora, pô, beleza, agora que eu fiz isso tudo, eu posso trabalhar, sabe, tipo, um outro tipo de cinema. Mas ainda que o volume 1 seja muito marcante por conta disso tudo que você tá falando, porque aí ele usa muito, né, o uniforme, né, e tal, cria uma contradição muito grande, né, porque aqui ela tá de vestido, né, de saia, na verdade, de blusinha. Eu vou te falar que, pra mim, cena mais genial é a dela sendo enterrada dos 2 filmes. Aquilo ali é uma sacanagem de genialidade, assim. Ele botar a câmera dentro do caixão é foda, preto e branco. Cara, ele deixa um tempão a tela escura, só você ouvindo, só você imaginando o desespero. Na minha cabeça ela é mais curta, isso que é mais engraçado. Na minha cabeça ela era bem mais curta e ela, de fato, te passa uma sensação de claustrofobia. E você começa a ter uma ideia de claustrofobia, ela tá na caminhonete, a proporção da tela é diferente, né? Sim. Fica quadrada. Quadrada não, né? Mais quadrada. Você fica, putz, beleza, ela tá desconfortável, tá presa aqui, legal. Só que aí ele te joga dentro do caixão, de fato, e mostra que pra você aquela proporção não é a sensação de claustrofobia, ele vai te apresentar essa sensação ainda. Então quando aquela lanterna apaga, meu amigo, tu só fica escutando aquela areia caindo, aquela terra caindo no caixão. Caraca, maluco, eles conversando, eles né, conversando, não, cara. É demais, essa cena é demais. Só tem uma crítica, gente. Ela subindo pela terra. Ela subindo. Caraca, olha. Ela subindo, olha é estranho pra caramba. Mas né? eu vou dar informação aqui. Olha aí. O Tarantino roubou esta cena de um filme de TV dos anos 60, que é idêntica a essa cena. Que era um filme meio trash e a mulher foge do caixão no soco. Então é uma referência a esse filme. E ela sai pela terra. Então essa é a referência. Ok, porque ela subindo a terra, porra, sacanagem. Filme que só ele viu, diga-se de passagem. Ela tirando o braço de dentro da terra, lembra muito Evil Dead, também tem essa Evil referência. Dead, exatamente, lembra muito Evil Dead. E já era suficiente, né? Mas já era maneiro. Ela sobe a terra igual um tatu, né, moleque? Assim. A minhoca! E ela saindo do cemitério em direção ao
no restaurante lembra muito Madrugada dos Mortos-Vivos. Caralho, sim, sabe? essa cena é muito boa, cara. A terra escorrendo assim, sabe? Caraca, Caralho, é pô, foda. com a luz é muito maneiro. Que prazer ver as cenas aleatórias do Tarantino, as discussões malucas do Tarantino, né, cara? De novo, né, nos diálogos, a cena a gente comentou, né? Tem a cena do Bud lá, que ele fica meio confuso, tem a cena do teste de gravidez, né? Que ele fica uns diálogos meio assim, meio perdidos, assim, né? Meio cotidianos. Cara, é foda demais. Muito bom, muito bom. Galera, e se vocês curtiram esse podcast, por favor, divulguem, entre nas nossas mídias sociais, apoie também o Enquadrando se puder, porque é importante pra gente. Se puder, não, por favor, apoie. Então vai lá, conversa com a gente, vai lá no Twitter, vai lá no Instagram, tá tudo aqui embaixo no descritivo desse episódio, mas eu posso falar também. Tá liberado, pode falar. O que foi isso? @enquadrando_ pro Twitter, @enquadrando_ oficial pro Instagram, e a gente tem também o TikTok lá onde você pode entrar em contato com a gente, e um grande abraço. Tudo bom, gente. Agora estamos com o mesmo time do episódio passado, né? Porque a gente veio falar de Kill Bill Volume 1. Quer dizer, ai caralho, foi mal, gente. Perdão, vou voltar aqui. E a gente volta agora. Acho que a tua parada do Clark, do Super-Homem, não funciona muito bem, porque se você falou que só funciona pra quem viu Kill Bill, mas no Kill Bill a referência do Super-Homem é que ele é um merda, né? Que ele vê a gente com menosprezo, porra. Mas é que a mensagem... Mas tu acha que o Marcelo enxerga a gente como, rapaz? Pode ser. Marcelo acha que a gente é tudo A mensagem de, medíocre. no fundo, ele é o Super-Homem, cara. O problema é esse, é que ele não se mostra assim pra sociedade. Entendi, entendeu? desculpa. Essa é a grande mensagem do Bill. Mas ele pede desculpa. Ele pede desculpa, mas isso é um disfarce. Tu viu o esforço que o Caio fez pra não usar estrutura como palavra? Eu tava ouvindo Muito bom esse, uns cara. episódios, eu tava ouvindo um episódio aí recente que saiu, não vou falar pra não datar o programa, mas que você fala estrutura o tempo todo, moleque. Obrigado. Isso porque eu cortei pra caramba. Caraca. Tá bom. Vou tentar. Mas não. Vou tentar. Ah, eu tô aqui com a nossa filha, por que você não quer viver essa E vida? Caio, ainda tem mais. O Fábio tem uma frase parecida quando joga board game com a gente, que é o vai ser até bom pra tu. Você vai ser bom pra Vai ser tu. até bom pra você. Aí é foda, porque, tipo assim, ele todo esse inconformismo dele fez com que ele não percebesse. Isso aí é bobeira, tudo bem, foda-se. Tipo assim, não ia perceber mesmo. Não, foda-se. Vou falar outra coisa. Eu acho. Tu vai falar. Tá. Ele mudou no meio. Mudei no meio. Vou cortar essa porra. Mas, cara, aí tem um ponto, né? E já tá editando. Já tô Ele editando. já vai editando Já aqui. tô editando. Quando eu sei que eu vou cortar, eu já cortei. Ele fala assim, Rodrigo, pule para 40 Exato. e 53. Eu já tava falando, pensando assim, eu vou Ele já se acabar editou, cortando. cara. É muito foda Eu mesmo. ia falar uma parada e Eu vou acabar cortando mesmo, foda-se, eu vou acabar cortando. Parabéns, moleque. Deixa eu só colocar a homenagem que aí tu fala. Dá essa informação aí. Quer que eu dê informação? Eu dou informação. Ele Faço 3x0 logo, acaba com a participava disputa. O Participava Daniel, de dá uma a informação, série, né? Daniel, dá do início. Dá a Pronto, informação, tua, Daniel, vai lá. pra não ficar chato. O Bill era personagem de uma... Personagem, ó. E o ator participava de uma série chamada Kung Fica Fu. parado, você tá Né, fazendo então- isso aqui, ó. Tá. Participava de uma série chamada Kung Fu, então é uma homenagem, Caralho. né, de fato. Não, fala direito aí do início. Não tô mexendo mais, não tô Porra, mexendo mais. Tá Ele aqui, ó. pulou do Ó, meio, ó. cara. É o... Mas Daniel, antes de fala terminar, direito. desculpa. Fala de Início, novo, Daniel. fala de novo. Desde o início. Deixa eu pegar só o nome do Bill de O novo David aqui. Carradine, ele participava de uma série, Rodrigo, não sei se você sabia, vou Então dar essa fala aí. informação, já que o Dá Daniel não essa tá dando. informação. Ó, e tu Chamada coçou o nariz Kung Fu. jogando... Kung Fu. De verdade. Fala, Daniel, logo isso. Fala, Vai, desgraça, pode Daniel, falar. fala, Vai, usa Daniel, esse. logo, eu não caralho. sei Usa direito, esse, fala usa aí. esse. Pai, de certa forma, é uma referência, né? E no momento que ela... Ih, sua voz sumiu. No momento que ela Pode ser. mostra... Eu parei de falar. No momento que ela... Não, é que você tirou... É como funcionam as cordas vocais. Sabe, do Bill e dela, da noiva, né, da Bellatrix. E é bizarro... Bellatrix não, Beatrix, tô confundindo um personagem do Harry Potter, eu acho. Harry Potter. É Com a mãe da Larissa Manoela. exato. Caraca, pode crer. Que merda, hein? Voltando, vamos lá.